Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Olá, seja bem-vindo ao Fora do Meio Podcast. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, os estereótipos que a comunidade LGBTQIA+ sofre e como isso pode ser negativo. Infelizmente, ainda vivemos em uma sociedade que muitas vezes tenta enquadrar as pessoas em caixas e rotular quem elas são com base em sua sexualidade ou identidade de gênero. Isso pode ter consequências devastadoras para a comunidade LGBTQIA+. Os estereótipos comuns, como o de gay afeminada, que leva muitas pessoas a pensar que todos os homens gays são afeminados e todas as mulheres lésbicas são masculinas. Isso é extremamente limitante e não reflete a diversidade da comunidade LGBTQIA+. Além disso, esse estereótipo pode fazer com que muitas pessoas se sintam pressionadas a se encaixar nessa moldura, o que pode ser muito prejudicial para a sua autoestima e bem-estar. Outro estereótipo que a comunidade LGBTQIA+ enfrenta é o de que todas as pessoas são promíscuas e instáveis emocionalmente. Isso é completamente falso e perpetua o preconceito contra as pessoas que fazem parte da comunidade. Esses são apenas alguns exemplos de estereótipos que podem levar à discriminação, preconceito e até mesmo à violência contra a comunidade LGBTQIA+. Ao longo desse episódio, vamos explorar esses e outros estereótipos que a comunidade LGBTQIA+ enfrenta, como isso pode ser negativo para as pessoas envolvidas e como combater esses falsos padrões. Eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio, podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra no @Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. E antes de a gente começar esse episódio, eu te convido a ir aqui na descrição e entrar no nosso grupo do Telegram, para já começar a discutir esse tema comigo e com outros ouvintes. E antes da gente abrir o armário, eu tenho um recadinho muito especial para você que me acompanha. Você sabia que o Fora do Meio é um podcast independente? Ou seja, todo o trabalho de edição, produção, fazer as imagens do Instagram, pesquisar os episódios, tudo para que você tenha um episódio de qualidade, é feito única e exclusivamente por mim. E para aprimorar esse trabalho que a gente faz com tanto carinho, a gente precisa de recursos. Felizmente, eu posso contar com alguns ouvintes mega especiais que contribuem financeiramente para que esse podcast continue existindo. São eles, o Anderson, o Diego e o William. Se você puder contribuir com a gente financeiramente de forma mensal, vai aqui na descrição do episódio, conheça os planos de assinatura do Fora do Meio e contribua com a gente. Com R$5 você nos ajuda a manter esse podcast no ar e faz parte desse time de apoiadores. Mas se você não consegue contribuir financeiramente, eu tenho um recado para você. Existe uma plataforma brasileira que nos paga para que você nos escute, ainda que de forma gratuita. Baixando o aplicativo Orelo e nos ouvindo através dessa plataforma, nós recebemos dessa plataforma um pagamento por cada vez que você escuta um episódio do Fora do Meio. Então, se você quer contribuir com esse podcast de uma outra forma, você pode baixar o aplicativo e ouvir a gente e outros produtores de conteúdo através da Orelo. Assim, você contribui para que a gente continue produzindo um trabalho de qualidade. Armário aberto. E para falar comigo sobre esse tema e estereótipos, eu tô aqui com duas pessoas veteranos da podosfera brasileira. Meninos, por favor, se apresentem para a audiência do Fora do Meio. E aí, Rock, tudo bem? E aí, tudo bom, Osiris? Então, pra gente se apresentar, você é o... Eu sou o Osiris do Banheirão Podcast e você é... o Rock do Banheirão Podcast. E bora fazer um banheirão. No mundo dos estereótipos, quem é você? Você é o gay urso, eu sou o gay preto, não é? Nossa, é... Ah, mas a gente é muito mais do que isso. Ah, mas aí eu entro no estereótipo da gay Barbie, da gay que malha, da promíscua, de todas. Eu sou a gay urso, a gay monogâmica, que mais? A gay perturbada, a gay que não gosta de nada... Mal-humorada. Já começou aqui, já dando a ficha completa, né? Fernando, muito obrigado por receber a gente aqui no podcast. Eu já sou um ouvinte há muito tempo, então é um prazer e uma honra estar aqui com você. Gente, a honra é toda minha. Eu tô muito feliz de ter vocês aqui pra gente poder discutir. A gente já começou aqui falando de estereótipos da gente, e esse é o tema desse episódio do Fora do Meio, né? Justamente porque isso é um tema que perpetua muito o mundo
como um todo, mas eu acho que quando a gente faz esse recorte da comunidade LGBTQIA+, a gente tem toda essa questão de tipo de se encaixar em alguns padrões para poder se reconhecer, para poder saber quem a gente é, em que classe a gente pertence, porque a gente é diferentão tecnicamente por não ser hétero, né? Então a galera já fica tipo assim, ó, quem são vocês? Como vocês são diferentes? E aí a gente fica com essa pseudo-cobrança de se enquadrar dentro de algumas caixinhas, porque a gente já foge de algumas e meio que a gente é sugado para outras, né? Vamos falar nesse episódio se a gente precisa realmente fazer isso, da onde veio isso, por que a sociedade funciona dessa forma, né? Eu quero já começar com vocês, né? Vocês têm um podcast também, então a gente tá aqui praticamente em casa. Todo mundo aqui tem mais de 25 anos, né? É importante a gente fazer esse recorte pra audiência. Fale por você. Eu tenho 23, alguns anos. A gente tem mais de 40, 40 a mais. Não, é que eu tenho 23 faz alguns anos. Menino não sai de 23, toda vez é 23 e não evolui a idade. Não sei o que acontece. Sim. Bicha, você não tem cara de 23 anos. A senhora Desculpa. cuida da sua, a senhora vai tomar no seu cu. Não tem, a gente aguenta mais, gente. A gente não tem problema com idade, não. A gente é umas gay kakura aí da podosfera. Com muito orgulho. Sim. Kakura, de novo, aí ó o estereótipo da gay kakura. Que não, que... Toda hora surge coisa nova. Isso, exatamente. Não acompanha a modernidade, né? Tipo... Não tem essa kakura, tá parada no tempo. É isso. A gente tá aqui pra provar o contrário, né? Eu acho que é o seguinte, estereótipo ali é prejudicial não só pra comunidade LGBT. Eu, como preto, também, né, tem vários estereótipos aí e tal, as mulheres, todo mundo acaba passando por isso. O que é o estereótipo, né? Representação cristalina ali, mas ela não necessariamente é negativa. É como assim, o problema do estereótipo é que ele vem carregado de preconceito. Sim. Mas não todos os estereótipos são negativos. Então, por exemplo, eu sou preto, aí vem falar assim, os pretos transam bem. Não acho que é um mau estereótipo, assim, ser hipersexualizado. Eu acabo usando a meu favor. Tem gente que não gosta disso. Eu uso a meu favor pra poder sair escolhendo quero você, não quero você, então não sei o que. Eu uso a meu favor. Então, alguns estereótipos, sim, você consegue se apropriar deles e usar, especificamente falando, por exemplo, da comunidade LGBT, quando fala assim, os gays, eles entendem de moda. Um estereótipo bem comum. Aí você vai vestido de qualquer jeito, você fala assim, não, mas é estilo. As pessoas vão te respeitar. Sim. Elas vão te respeitar porque você é gay. Mas se você é hétero, com sapatênis, não dá. Então a gente tem algumas noções. Eu acho que ao mesmo tempo o estereótipo tem essas características. Sim, são dois lados da moeda, né? E a gente, Fernando, assim, por exemplo, eu, né, falando uma coisa de estereótipo também. Assim, eu sempre fui um homem gordinho, peludo e tal, e sou do interior, né? Então, se a gente for colocar, sei lá, desde os anos 2000, que assim, comecei a sair de casa e tal, aqui pelo interior mesmo, então era muito assim, a moda era ser magro, era ser bombado, que era até as Barbies, não era nem o que a gente chama hoje de padrão e tal, e pro interior ser algo que assim, não é michado, é tudo muito misturado, eu acabava me sentindo mal, né? Porque eu não estava dentro daquele padrão, não queria estar, sabe? Eu sempre gostei do meu corpo, eu sempre gostei de ser corpulento, de ser mais gordinho. Porém, eu tinha dificuldade com amigos e com coisas assim de eu achar que tinha que me encaixar. Por exemplo, eu tinha um namorado que ele tava comigo, porém ele achava os caras magros e bombados bonitos. Nada, ok, tudo bem, eu também acho bonito, mas não me apetece sexualmente, né? Só que assim, ele tava comigo e na hora de elogiar alguém, ele elogiava alguém que era totalmente diferente da minha maneira de ser. Né? Conforme eu fui crescendo, tá, e tudo mais, eu fui saindo dessa bolha do interior e tudo mais, né? Viajando, conhecendo outros lugares, outras pessoas, eu fui me encaixando em outros tipos, que era o tipo de frequentar lugares, que as pessoas gostavam de pessoas como eu, existiam pessoas como eu também, então eu já não me sentia tão diferente, eu já comecei a entender. Estou me encaixando em alguns pontos, né? Mas isso com 20 e poucos anos. Hoje, com um homem de 40 anos, eu não ligo mais pra isso. Gosto do meu corpo, né? Sei que tem gente que gosta, né? E não é nem pouca, nem muita, mas tem um público que atende a gente, né? A gente tem um nicho de mercado. E
Tem as chasers, caçadores de ursos. Sim, nossa, e tem bastante, né? E então hoje eu me sinto bem, mas quando eu era mais jovem, eu acabava me sentindo mal, porque eu falava, poxa, eu não estou e também não quero me enquadrar nesse padrão de ser magro, malhado, de não ter pelos, tal, que isso era a moda, digamos assim, da época. E muito interior. Então, interior pior ainda, porque você não tem essa pluralidade quando você sai de frequentar outros lugares. Então, tem uma boate, é só aquela boate. Tem um bar, é só aquele bar. Quando tem. Né? E já quando você vai para grandes cidades, cara, tem N lugares. Então você vai onde você é bem recebido, onde você se encaixa e onde você sabe que tem o que você procura e você é o que os outros procuram também. Sim. Né? Então isso virou uma chave bem grande na minha maneira de ser, de pensar e de me enxergar. Né? Não, você falou uma coisa interessante, Rock, que eu achei, você falou a questão de mercado, né? Comparando com o mercado. E se for ver, estereótipo nada mais é do que nichar um mercado, né? Você coloca ali, por exemplo, no episódio que a gente lançou esse ano falando sobre o corpo perfeito, né? Essa coisa da aparência mesmo, o episódio lá, o cara perfeito, o Roger falou um pouquinho dessa questão da comunidade urso, né? Que tem umas exigências, tipo assim, você precisa ter uns quilinhos a mais, você precisa ter pelos, você precisa não sei o que, você precisa... Tem uma lista de requisitos que você tem que cumprir pra poder entrar dentro desse estereótipo, né? E se você não cumpre alguns deles, você já é jogado pra outra categoria. E a gente tem muito isso, né, na comunidade, tipo, o cara preto, ele tem que ser muito viril, porque assim, se ele for afeminado, já ele tá esquisito, não tá ornando. Ativo. Isso, não tá ornando já com... Os meus amigos pretos que são passivos, eles sofrem horrores mesmo, porque eles falam assim, cara, todo mundo acha que a gente é ativo. Sim. Não é. E aí vai se criando essa cultura do tipo assim, eu olho pra você e eu já crio todo um roteiro na minha cabeça e você vai ter que cumprir aquilo. Aí quando você diz, por exemplo, o negro tem que ser ativo, aí quando você fala sou passivo, eu vou dizer, mas então não... Tipo assim, não vai rolar, porque não é o que eu tava esperando. Eu te procurei por um motivo, tipo assim, aí a culpa é sua ainda por não atender a minha expectativa. Qual a vantagem que Maria leva, né? Propaganda enganosa. Eu acho que isso é importante que vocês estão colocando, isso que o Rock colocou, dos estereótipos ali que tinha quando ele saiu e tal, não sei o que, e isso que você tá colocando, que tem dois tipos de estereótipo. Quando é a comunidade, ou as pessoas de fora da comunidade, elas estão olhando pra gente, elas têm uns estereótipos. E quando é a gente dentro da comunidade, a gente tem outro grupo de estereótipos. Sim. Porque a gente tá preocupado se o cara, justamente, ele tá em forma, se... A gente é muito preocupado se o cara não é afeminado, se ele é mais discreto, porque os afeminados são, tipo, a segunda classe. Sim. É assim, a gente pode continuar falando que, nossa, não podemos fazer bottom shame, temos que valorizar os gays iguais, é gay igual ao ativo, então não sei o quê. Você sobe o Grindr, qualquer programa de pegação, você vê que os passivos estão numa segunda categoria. Sim. Os valorizados são os ativos, entendeu? Então isso são os estereótipos que a gente espera dentro da comunidade. Fora da comunidade, alguns são o inverso disso, porque eles esperam que todos os gays são femininos. Todos os gays são passivos. Porque eles já pensam assim, quem dá é o gay, o outro é o homem. Eles acabam pensando esse tipo de coisa. E por aí vai. Eu uso isso a completa de razão, viu, Fernando? Porque por mais que a gente ache isso estranho, sou estranho nos nossos ouvidos como homens gays, né? Dentro da sigla falando basicamente do G, né? Porque, assim, a gente gravou uma vez com o pessoal do Papo Incerto e um dos meninos, ele era hétero. E quando eu falei pra ele que eu era ativo, né? Falei, dentro de uma relação eu me satisfaço, me reconheço como ativo. Eu não gosto de ser passivo. Ele falou, nossa, mas existe isso? Eu achei que todo gay ou era só passivo ou fazia as duas coisas. Eu falei, não, isso não é. Ele vai fazer o que ele quiser, né? E tem pessoas que gostam mais de uma coisa, mais de outras. Outras se sentem mais confortáveis em determinadas posições, né? E o que eu fazia... Guinagem também. Exatamente, tem um monte de... A sexualidade é muito plural. E falei pra ele, e o seguinte, e o fato de eu ser um gay ativo não me faz menos ou mais gay, menos ou mais hétero. Eu não sou hétero, né? Eu sou uma bichona tanto quanto um gay afeminadíssimo. A gente tá na mesma categoria. Não tem isso de eu sou mais ou eu sou menos. Gay é gay, né? Existem os gays mais afeminados, os gays menos, mas isso é uma maneira que a pessoa se comporta. Sim. Mas isso não faz dela menos ou mais alguma coisa. Eu sou mais gay porque eu sou passivo. Eu sou menos gay porque eu sou ativo. Eu sou um gay
padrão porque eu curto tudo. Não, cara. Você é gay, pronto. Agora, as suas preferências sexuais são diferentes. Você é gay, ponto. Sente atração por homem e só homem, então você é gay. Você é gay. Agora, se você sente por homem e mulher, você é bi. Mas por homem, você é gay. por isso que eu falei, falando, assim, no meu lugar de falar de homem gay, entendeu? Sim. É gay. Não tem mais e menos gay. E eu fiquei espantado, assim, apesar de conviver com alguns héteros e tal. Nada contra os héteros, eu até tenho amigos que são, né? E tá tudo bem, a gente faz acolhimento. Mas, assim, cara, eu fiquei assustado quando ele falou, não, mas eu achei que isso não existia. Não, eles têm vários estereótipos disso, de tipo assim, todo gay dá o cu, Sim. todo gay é afeminado, porque quando você não é afeminado, vamos por ser heteronormativo, e aí você de repente revela, sai pro armário, pra um hétero, né, que tá desatualizado do mundo, tá fora do mundo e tal, não sei o quê. Aí você fala assim, não, eu sou gay. A pessoa fala assim, mas você nem parece. Isso. Tipo, a vontade de falar, nem parece que você seja hétero, né? afeminado. Sim. E é uma grande bobagem isso, assim. Eu não sei se é uma grande bobagem ou é um grande desconhecimento, ou é um grande, tipo assim, não me importo, não tô nem aí, então vou fazer cara de surpreso. Sim. Tem isso também. E é uma coisa que a gente sofre até quando você vai, às vezes, sair do armário pra família, que, sei lá, as pessoas, seu pai e sua mãe olham pra você, tipo assim, mas aí você vai vir de vestido amanhã pra casa, sabe? Começa a vir essas coisas como se você fosse mudar completamente a sua personalidade porque você revelou sua sexualidade, né? Esses estereótipos, eles prejudicam dentro dessa coisa. Às vezes as pessoas acham que o fato de você ser gay ou ser lésbica ou ser bissexual vai te transformar de um jeito que do dia pra noite você vai passar por uma transformação da Eliana e vai aparecer completamente diferente no dia seguinte, né? E as pessoas... É engraçado que a gente fala tanto sobre isso e ainda tem essa cultura de as pessoas classificarem a gente baseado nesses estereótipos, né? E eu vejo muito isso. Eu tenho uma situação que aconteceu comigo no trabalho, volta e meia eu falo dela, bem no comecinho, quando eu falei que eu era gay, e uma menina simplesmente virou pra mim um belo dia e disse, estou pensando em cortar o cabelo. O que você acha que eu faço no meu cabelo? Aí eu olhei pra ela e disse, não sei. Ela, mas você não é gay? Eu disse, sim, mas eu não sou cabeleireiro, não estudei para isso, não faço ideia. Raspa o cabelo se você quiser, mas tipo assim, eu não faço ideia o que você vai fazer no seu cabelo. E ela ficou abismada, assim, do tipo de como eu, um homem gay, não sabia dizer pra ela o que ela tinha que fazer no cabelo, o que ia ficar bom pra ela. E eu fiquei tipo assim, filha... Mas já vieram me perguntar também, do tipo de... É um dos estereótipos que gay entende de moda, outros estereótipos do tipo assim, uma vez eu lembro que no colégio, no colegial, sei lá, quase estava entrando na faculdade, eu não sei agora como chama, tem outro nome, na minha época era colegial. Aí um amigo meu falou assim, do tipo, eu tava falando do Fred Mercury, que é genial, e aí tal, não sei o quê, e o George Michael já tava, né, fora do armário, já tava lá aprontando nos banheirão da vida, e aí esse amigo que é hétero, ele pegou e falou pra mim assim, nossa, por que vocês gays são tão geniais na arte? Tipo, falei assim, nem todos. Nem todo gay é genial. Eu adoro, né? Que o fato de você dizer sou gay, o seu QI aumenta 200 pontos. Então, tipo assim, eu falei, pô... É igual aquele menino lá, ou esse menino, ele fez lá um sketch de comédia, falou que quando nasce gay, né? Que foi quando as gays começaram a falar mal do show da Rihanna no Super Bowl. Então você nasce gay, a enfermeira já pega lá, coloca assim, homossexual e te dá um diploma de moda, Sim. de dança, de interpretação, de canto. É estranho isso. A maneira que não é os estranho. héteros enxergam a gente é muito estranho. É a maneira... Não. É como se tivesse a obrigação de ser, Isso, né? não, é que eles estão esperando. Ó, tem um estereótipo que é fora da bolha, mas também dentro da bolha também é uma coisa que se espera muito dos gays, é que eles adoram divas pop. Sim. Se você não adora uma diva pop, uou. Não, você não é gay, você tá um impostor aqui. Não. Como assim? Não gosta de uma diva pop? Não sabe citar uma música da Beyoncé, da Madonna? Não sabe a coreografia. Não sabe mais coreografia? Um passinho de single ladies? Não sabe fazer vogue. Não, gente, pelo amor de Deus. Que eu odeio futebol. Eu odeio futebol. Eu odeio futebol, mas tem o programa aí do Fora do Meio que é sobre futebol. Se gays podem jogar futebol, pode. Pode, mas tem gay que gosta. Tem o time dos unicórnios aí, não é? Tem não, Bulls, entendeu? tem Então, assim, unicórnios, tem as bi. Eu fui uma vez tem uma vez por ano, eu nem sei o que eu tava fazendo lá. Fui com um amigo meu, o Fábio, que me arrastou pra lá. Né? Aquela vez você me arrasta pra rolê errado. E a gente foi num campeonato que tem uma vez por
por ano, que são vários times do Brasil todo, tudo de gay e tal. Eu achei um saco, entendeu? Mas eu fui, sei lá, porque não tinha o que fazer e ela queria ir e eu odiei, né? Odiei, assim, desde a hora que eu cheguei até a hora que eu fui. O que eu fiz pra não odiar eu me embebedei. Então daí, tava tudo lindo, tudo legal, o que tá acontecendo? Não Mas sei, você se bebedou com destilado ou cerveja? Porque cerveja não pode. Gay gosta de gin tônica. Se não for... Ai, bicho, eu gosto de cerveja. Amo cerveja. Então, tá vendo? Gente, não, eu prefiro o destilado. Gente, eu me encaixo em vários estereótipos que fora da comunidade eles enxergam a gente. Eu entrego esse estereótipo. Eu dou cu, sou afeminado, que eles acham que gay é promíscuo. Sou promíscuo, tenho problemas emocionais, sim, porque eles, né, gays são infelizes, tenho vários problemas emocionais, estou ansiolítico, entendo um pouquinho de moda, porque da profissão eu sou designer gráfico, então entendo um pouco de estética, gosto de divas pop, odeio futebol, só não entrego uma coisa, eu não sou o melhor amigo das mulheres. Não gabaritou. Não gabaritei, porque assim, eu tenho pouquíssimas amigas mulheres, eu tenho duas amigas mulheres só. Vocês têm amigas mulheres? Muito. Muitas, Fernanda? Eu sou totalmente avesso, tipo, todos esses adjetivos que o Osiris tem, eu consegui me elencar, sei lá, em 3, né, 4 e só. E sou tão gay quanto ele, entendeu? E sim. Menos do que amigas mulheres, eu tenho menos amigos héteros. Eu não me dou muito bem com hétero. Acho que eu não tenho nenhum amigo hétero. Assim, amigo que frequenta a minha casa, que eu saio, não tenho. Não, eu tenho amigos héteros. Nossa, eu tô aqui vendo a minha vida passar diante dos meus olhos, porque eu tenho muitas amigas mulheres e eu tenho muitos amigos héteros, mais do que amigos gays, eu acho, inclusive. A senhora vai ser cancelada. Eu quero essa carteirinha agora na minha mão. Eu sou uma fraude. Eu sou um fora do meio, gente, é isso. Não, eu tenho amigos héteros e eu me dou bem. Amigos de infância. Tenho contato com eles de falar toda semana, quase todo dia. Entendeu? Eu tenho alguns amigos héteros da época de faculdade, que a gente se fala até hoje. São aqueles amigos que, assim, faz tempo que a gente não se vê. Se a gente se vê amanhã, parece que a gente estava junto ontem. Sim. Mas a gente... Vocês fizeram broderagem já, Rock? Você já fez broderagem com esses amigos? Porque é o esperado por estereótipo. Se um gay tem amigos héteros, homens, é porque você tá pegando assim na surdina. Então, eu tenho alguns amigos que eu já peguei, que são héteros. Estereótipos aí entregando, né? E tem amigos que eu não peguei e nem vou pegar. Inclusive tem amigos que é outra coisa que hétero fica muito assim, tipo assim, que já vieram aquelas perguntas idiotas, assim. Idiota, enfim, a pergunta deles. Mas você é gay e tal, não sei o quê. E eu falo, eu sou, mas, cara, eu nunca sairia com você. E eles falam, mas por que não? Eu falo, cara, porque assim. Eu falo, então, eu tenho o tipo de homem que eu gosto. E você não se enquadra nesse tipo. Sim. Então, eu nunca vou ficar com você. Eu nunca vou fazer nada com você. Mas eles não entendem, né? Eles ficam meio assim, sabe? Tipo, tem um amigo meu que assim, eu nunca escondi, mas também nunca falei. Mas um dia a gente tava conversando e ele falou, nossa, mas a gente fica tanto tempo sozinho. Eu falei, daí que a gente fica sozinho? Você acha que eu vou te atacar? Ele falou, não. Mas depois eu fui perceber que a maior preocupação dele era que os outros iriam pensar que a gente tinha algo. Não era nem tanto em eu estar com ele em determinados lugares, determinados momentos, né? Mas alguns que eu falei, cara, você não faz meu tipo. Você fica tranquilo, você não faz. Se você tem medo de correr risco, não tenha comigo porque você não vai acontecer nada. E eles ficam assim. Mas isso é uma coisa, isso é interessante que você falou, porque eu lembro assim, eu tenho grandes amigos que são héteros, da época que eu morava em Blumenau, por exemplo, em que eu andava muito com eles, assim, porque a gente vivia mesmo pra cima e pra baixo, porque a gente fazia um monte de coisa juntos, a gente ia almoçar, sabe? A gente era amigo real. E eu lembro assim que tinha no grupo de amigos tinha uma suspeita de que a gente se pegava, tipo, na encolha. E era uma coisa assim muito, eu me sentia depois assim, que eu fiquei sabendo dessas histórias. Sabe aquela coisa que não existe amizade entre homem e mulher? Tipo assim, não existe amizade entre gay e hétero, sabe? O pessoal coloca nessa... É um estereótipo também, né? Como se você não fosse capaz, se não tivesse outro objetivo na sua vida, exceto transar com alguém. E tipo... E isso acontece com os seus amigos. Então, tipo assim, igual, os meus amigos são gays. E eu nunca fiquei com um amigo meu. E não... eu também não... isso é um estereótipo de que sabe? Gays... Entre a comunidade pegam. Que amigos gays se pegam. E eu nunca pego nenhum amigo gay. Não, nunca. Entrou no campo amigos, eles viram proibitivos. Não sinto mais tesão. Não é proibitivos. Eu acho que assim, o libido... Pra mim faz tudo, desaparece. Desaparece da hora. Pra mim... Você não sente nada. Você fica, poxa...
poxa, é meu amigo, sabe? Mas um conhecido meu eu andava bastante com um amigo gay, e essa outra gay perguntou pra gente assim, mas vocês se pegam às vezes? Eu falei, não. Aí ele falou assim, não, mas vocês não fazem sacanagem juntos, sei lá, pegar um outro cara e os dois ir lá fazer transar? Não, se eu ver ele pelado, eu vou rir. Não dá pra mim, tipo, eu não consigo. Sim. Mas ele ficou assim, nossa, que estranho, eu faço isso com todos os meus amigos. Eu falei Sabe assim, que isso é uma questão de geração, porque os gays mais novos, eles têm essa sapatidade dentro deles, porque sapatão faz muito isso, né? Que elas se pegam entre elas, isso é comum. Olha os elas. estereótipos, mas ele estereotipando a sapatão também. Mas as sapatões que eu conheço, todas elas, uma já pegou a outra, né? E tá tudo bem, entendeu? É a festa delas. Mas tem muita gente nova que eu vejo, pessoal mais novo, que não chegou aos 30 anos, né? Mas eu escuto, vejo em podcasts e vejo, sei lá, falando e tal. É muito normal isso pra eles. Eles ficam assim, não, mas vocês não se pegam? Não, cara. Não, mas eu já peguei, a gente se pega, às vezes a gente fica bêbado e se pega. Eu falo, cara, se eu ficar bêbado, no máximo vai acontecer, eu vou vomitar em cima do meu amigo, né? Eu não vou querer nada com ele. Já teve essa conversa no episódio de que alguém falou uma coisa parecida, assim, de que essa nova geração tá muito mais tranquilo pra eles, tipo, ter essa questão do PA, digamos assim, e pra gente parece que é uma coisa, tipo assim, realmente, né? É amigo, é uma categoria completamente diferente de pessoas que eu estou interessado para transar, e eu penso muito nisso, assim, porque eu sempre tive muito essa questão, assim, de, tipo, eu tá interessado na pessoa e eu conviver tanto com ela que ela vira amiga, e parece, assim, que ela deixou de ser sexuada, tipo, sabe, passa pra uma outra categoria, é muito doido isso. E sabe uma coisa que isso acontece muito comigo, eu não sei como é com vocês, mas eu já falei isso, já reclamei isso pro Osiris e tal. Quando eu tô solteiro, agora eu tô namorando, eu sou monogâmico, mas quando eu tô solteiro eu sou uma puta, e vem aí, né? Não que eu vou ficar solteiro, mas quando eu tô solteiro, cara, eu não tô nem aí com o andar da carruagem. E quando eu conheci alguém por aplicativo, alguma coisa, era assim, entrou na minha casa, tira a roupa. Porque se a gente sentar pra tomar uma cerveja, pra conversar, eu não consigo transar mais. Eu não consigo. E quando eu tinha o PA, que eu tinha alguns, era tipo assim, era só pra fuder. Cara, vamos aí tomar uma cerveja? Não, a gente vai vir aqui, a gente vai transar, a gente vai transar, você toma um banho e vai embora, tá? Ou eu vou fazer a mesma coisa. Eu já fui assim, mas hoje todos os meus PAs, eles vêm e tomam cerveja, nem que seja depois do sexo. Mas a gente toma cerveja, senta, conversa da vida, não, fala do serviço, fala daquilo, não sei o que lá, transa mais uma vez, aí volta pra conversar da vida, fala de não sei o que, né? E eu até prefiro hoje em dia sim, porque você cria mais conexões. Nossa, eu não consigo transar com alguém que eu não tenha uma conversa antes. Bicho, eu não preciso nem saber o nome do Como boy, não? entendeu? Fernando, peraí, que tipo de gay é você que nunca fez um banheirão? Como assim? É que eu não sou gay, gente, fez? Eu sou fora do meio. Isso, Calei, tá vendo? Discreto, fora do meio. Exatamente. Tá vendo? O fora do meio significa isso. Tá vendo? Não fez o banheirão, não foi na sauna. Gata. Sabe assim, sexo no parque, não tem algum parque aí pra poder fazer uma pegação. Então, eu preciso muito pesquisar sobre isso, mas gente, por favor, ouvintes, me ajudem. Já me pediram pra fazer um episódio sobre demissexualidade e eu tô muito inclinado a fazer, mas eu tô com um pouco de medo de me reconhecer nisso e pensar, tá bom, eu vou ter que botar mais uma caixinha na minha vida. Mas tudo bem, se você se enquadra nela. Cara, a gente pode ter várias caixinhas. Eu não vejo problema de entrar em caixinhas, tá? O único problema é quando eu entro e não me permito sair para ir pras outras. Sim. Ou voltar para que eu estava. Eu acho que isso é bom. Aliás, gente burra me brocha. Nossa. Por isso que é bom não conversar antes, gente. Eu acho que é nesse ponto que eu queria chegar. Porque se a pessoa sentou e a pessoa é uma imbecil, cara, a pessoa pode estar pelada, com a bunda pra cima, assim, com outdoor, assim, mergulha aqui dentro. Cara, eu não consigo. Eu perco totalmente o tesão se a pessoa é escrota, se ela é chata, se ela é burra, se ela... Não dá. Não dá. E eu acho também que, por ser monogâmico, eu devo ser um pouco demersexual também, porque quando eu me envolvo com alguém, eu quero estar com essa pessoa, e eu não quero abrir o relacionamento, eu não quero transar com outras pessoas, né? Porém, não vamos romantizar a monogamia, né? São duas pessoas, enfim, em um relacionamento. Uhum. Mas tem o estereótipo da gay monogâmica e tem o estereótipo da gay não monogâmica, você tá dentro do estereótipo, que era só um cara
cara, quero isso. Aliás, como você falou, tem vários estereótipos que você não entrega, Rock. Por exemplo, você é gay monogâmica. A sua profissão, que você é o que mesmo? Fala aí pros ouvintes. Eu sou designer de sobrancelha. Não. Mas eu sou cabeleireiro, porque eu fiz curso de cabeleireiro, olha só. Eu preciso me defender. Mas hoje você trabalha como? Mas eu sou engenheiro. Engenheiro, gente. Aí, então, os estereótipos das profissões não tá entregando. Puxa, mas o que tem de não viado é engenheiro? Meu namorado é engenheiro. Eu conheço um monte de gay engenheira. Assim, arquitetos perderam. Vocês perderam o pódio de vocês, tá? E agora decoradoras. A gente tá assim atrás de vocês, mas 2 passos a gente toma o lugar, tá? É assim que vai funcionar agora. Sim. Engenheiros LGBT. Bicho, que tem de engenheiro gay. Não, mas eu imagino que tenha mesmo. E é interessante você... Tem todas as profissões. Sim, e é interessante a gente pontuar isso, porque essa brincadeira do Osiris é muito isso também, né? O que a gente falou um pouquinho rapidinho, da questão de você não se enquadrar no estereótipo, é a pessoa dizer tipo assim, então você não pode ser gay, porque como assim você é engenheiro? É uma profissão muito hétero, tipo, você anda de capacete pra cima e pra baixo, sabe? Tipo, mas tem esses rolês. Eu sou a pessoa, gente, eu tô me entregando nesse podcast, foda-se. Tem um amigo meu do trabalho que ele fica me zoando, porque a gente foi no carnaval uma vez, eu e ele, pro bloquinho, e assim, ele ficou rindo da minha cara, ele ri até hoje, porque eu não sei dançar. Eu não tenho aquele molejo, aquela malemolência dos viados. Eu sou muito duro e assim, mas gente. dá a mão pra mim, eu também não sei dançar nada. Então, e ele dá risada na minha cara. Viados. Porque ele diz que gay é você que não sabe rebolar direito, sabe? Esse tipo de coisa. E ele, tipo, aí tem muito essa coisa. Aí a história que eu contei antes do cabelo, tipo assim, mas como você é gay no item de cabelo? E tem muito essa coisa de quando você não entrega alguns estereótipos, as pessoas não te validam como gay, né? Você precisa ficar, tipo, ali fazendo esse check pra poder ser reconhecido como gay. E eu imagino, assim, que isso deve acontecer não só com nós, homens, mas, tipo assim, eu fico imaginando uma mulher que é lésbica e é toda lady, toda cabelinho na chapinha, toda assim, que a pessoa diz assim, mas como você é lésbica? Olha pra você, você olha no espelho, não tem como uma princesinha, não tem como ser. E é horrível isso, né? Porque você... aquele babaca pra ela e fala que você foi mal comida. Isso. Vai tomar no seu Exatamente. cu, cara, pelo amor de Deus. E eu entendo que talvez isso até afeta um pouco, talvez a gente até com questão de autoestima, porque talvez você comece a não se sentir mesmo tão gay quanto, tão merecedor de fazer parte da comunidade quanto, né? O que é uma grande besteira, né? A gente precisa, tipo, ter cuidado com esses estereótipos, que a gente realmente não precisa se encaixar neles pra ser validado, né? Mas a gente é humano, a gente precisa disso. A gente precisa ser algo. É daí que vem, assim, é daí que o problema dos estereótipos, assim, é porque as pessoas são plurais. E o estereótipo coloca aquela, rotula você desse jeito. Sim. O problema dos estereótipos de quem tá fora da comunidade vir e colocar, gay é afeminado, é passivo, é isso, é não sei o que, não. Quando tem essa dissonância com os estereótipos que se espera dentro da comunidade. Por quê? É valorizado os ativos, é valorizado os héteros normativos, é super falocêntrica a nossa comunidade. Todo mundo agora deve ter 25 centímetros, por exemplo, né? Exato. Então, assim, se você cumpre os estereótipos que a sociedade pede, ou seja, você é mais feminino, então não sei o quê, dentro da nossa sociedade você é desvalorizado. E vice-versa. Então tá tendo uma dissonância. E aí é que tá o problema. Porque quando as pessoas elas começam a ter vidas desalinhadas de quem elas são de verdade. Porque elas querem entregar, ou elas não querem entregar aquele estereótipo, ou elas querem, dentro da comunidade ela quer parecer machona, ela quer parecer que é ativa. Eu tenho um amigo que é passivo de tudo. Ele jurava de pé junto. Toda a história que ele contava, ele falava assim, não, eu sou versátil. Aí ele contava todas as histórias e falava assim, bicha, cadê o versátil? Você só dá o cu. E ele assim, vergonha de admitir que é passivo. Verdade, vergonha de admitir que é passivo. Mas eu tive um namorado que, assim, ele falava assim, uma vez a gente tava transando e tal, e não lembro o que eu falei pra ele na hora da transa e tal, e depois ele falou, eu gostaria que você não falasse isso pra mim. Acho que eu falei, fala que você é meu passivão, não sei o que, alguma coisa assim, né? Você falou isso? Eu falei, eu sou uma cachorra. Sua puta. Sua puta. Não, se chamasse ele de puta, ele deixava. Eu não gostava de ser chamado passivo. E, era uma bicha erro que eu namorei, né? E daí ele falou pra mim assim, eu queria pedir pra você que você não me chamasse mais de passivo. Eu falei, mas por quê? Se é uma coisa que... É isso que me atrai em você, é isso que me faz ter desejo em você. Ele falou, não, é porque eu tive um namorado e que ele usava esse... Veja bem, como ele falou, esse termo... pra ele me menosprezar. Né? Daí eu falei, então esse namorado que você teve era um babaca.
né? Era tão babaca quanto você é de estar vindo me pedir isso. De achar que por você ser passivo, ou por você ser... Ela não era feminina, mas ela tinha esse problema. Era uma bicha enlouquecida, entendeu? E ele falou, não me chama assim porque o meu ex me chamava assim pra me inferiorizar. Eu falei, mas como assim, cara? Se é isso Rock, que me dá o frisson em você? Então, mas vamos pegar esse ponto do jeito que você tá colocando aí. Ele não gostava, ele é passivo, mas ele não gostava de ser nominado, né? Colocar o nome, tal, não sei o que, né? Eu acho que tem um problema quando a gente começa a julgar alguns estereótipos, que como eu falei, nem todos são negativos. Eu acho que é o seguinte, o que é politicamente correto? Eu acho que o politicamente correto ainda é um negócio que está em formação. E por causa disso, é muito novo, ainda tem contradições. Tem a piada ali do Deadpool, que é maravilhosa, que é justamente pra mostrar uma contradição do politicamente correto, que ele tá batendo em todo mundo, aí tem uma mulher, aí ele fala, se eu bater em você, eu vou estar sendo machista, ou eu vou estar sendo machista porque eu não tô te tratando igual eu tratei todo mundo. Então, realmente, existe algumas contradições que ainda tá no processo. Sabe, a gente tá vendo ainda que, tá sendo construído o politicamente correto. Dito isso, o pessoal do politicamente correto vem e fala assim, por exemplo, o cara é passivo. Não, você tem que ter orgulho de ser passivo, você tem que se empoderar como passivo, você tem que. Só que, às vezes, é onde a pessoa dói na pessoa. Tem um trauma ali, né? Aí você vem querer... Tem um trauma, é dolorido, ela não quer. E eu acho que, esse pessoal do politicamente correto, às vezes, não respeita essas coisas, sabe? Tem, fala assim, não, mas você tem que se empoderar. Vamos supor, eu sou preto. Você tem que deixar, sei lá, seu cabelo afro. Tenho, por quê? Porque você tá falando? Eu gosto do meu cabelo raspado do jeito que é, sabe assim? Então, eu acho que sou mais de respeitar as individualidades. E quando a gente cai nos estereótipos, por exemplo, a pessoa, ela quer engrossar uma voz pra não parecer tão feminino, eu não tenho como julgar a pessoa do tipo assim, ela tá fazendo errado. Sabe? Por que isso? Porque ela tem as dores, ela tem a história dela ela que é chegou pessoal. até ali. Mas essa aqui que eu namorava era uma escrota, porque ela não gostava de chamar essa eu sei quem que é. Mas ela falava assim, come minha Ouvintes buceta. do Fora do Meio, eu quero saber histórias do rock. Vai lá no nosso podcast que ele conta tudo sobre essa bicha. Você vai saber. E ela não gostava de ser chamada de passiva, mas ela falava, come minha cuceta. E ela falava assim, eu quero que você faça um neném em mim. A bicha fala que quer engravidar e não vai ser passiva. Gente, pelo amor de Deus, né? Vai catar um pouquinho. É importante a gente falar disso, porque realmente, assim, tem uma questão que eu acho que a gente tem que respeitar o limite da pessoa, porque às vezes a gente tá lidando com trauma. É muito bacana as pessoas se empoderarem. Eu sou um cara que quer que todo mundo se empodere, porém, cada um tem o seu tempo, né? É a mesma coisa que você querer tirar alguém do armário, por exemplo. Se a pessoa não tá pronta, isso vai ser horrível pra ela. Você acha que tá fazendo um bem, e na verdade você tá acabando com a vida da pessoa de alguma forma. Sim, exatamente. Todo mundo tem o seu tempo, né? Eu acho importante a gente respeitar isso. Muito legal você querer que as pessoas se empoderem, mas lembre que as pessoas não vivem a sua vida, a sua história, o seu recorte. Cada um tem o seu. E é importante a gente pensar isso. E a questão, né, fazendo uma brincadeira que eu fiquei zoando, né, que eu sou fora do meio, etc, porque eu não me enquadro em alguns estereótipos. Mas eu pensei agora que a galera se julga fora do meio, no sentido mesmo da palavra, não essa ressignificação que eu dei aqui pro podcast, né, mas no que a gente vê no aplicativo, é uma galera que morre de medo de estereótipo, né, de parecer gay, de parecer alguma coisa, tipo assim, então corre justamente pro outro lado, né, parte pro estereótipo de parecer muito hétero, e acaba pecando às vezes nisso, né. Fica ridículo. Eu acho que não, eu discordo desse ponto, sabe por quê? Por quê? Porque esse pessoal que vem dizer que é fora do meio, é discreto, não sei o que, não frequenta gueto e tal, não sei o que, tá falando isso no texto. Agora vai ver as fotos da pessoa. É foto de rola, é foto de não sei o que. Então ela se contradiz, ela não sustenta o personagem. Elas não sustentam os personagens. Elas ficam falando assim, não, eu sou fora do meio, tal, não sei o que, no texto. Não gosto de gay afeminado, quero o cara que se cuida e não sei o que. Vem com todo esse papo aí. Vai ver as fotos do cara. Primeiro oi que você dá pra pessoa, ela manda foto do cuzão aberto lá pra você. Quer uma coisa mais gay que isso? Ela não... você não é gay? Não. Um dos podcasts... Sabe o que acontece? Só pra completar. O Controle Y, que veio aqui, num podcast dele, ele falou exatamente isso. Ele falou que ele entrou com um perfil fake e colocou lá 25 centímetros.
sem foto, só, sei lá, né, uma coisa assim. Ele falou que todos os ativos e fora do meio vieram começar a conversar com ele com foto do cuzão aberto, que não sei o que. Ou seja, elas não sustentam o personagem. Não sustentam. Elas querem dar o cu. E ainda mais, assim, ó, eu, por ser do interior, aqui é muito comum, não que em outro lugar não seja, caras casados e muitos héteros, tal, não sei o quê. E eu já peguei muitos, né? Porque é o que tinha. E digo uma coisa pra você, esses caras, eles, por mais que eles falem não, porque não sei o quê, aquele coisa que eles falou, se cuida, tal, não sei o quê, eles não fazem nada disso. Sabe por que eles não fazem? Porque eles têm necessidade e não têm preferência. Eu tenho preferências. Se for um cara que não faz o meu tipo, que eu não tenho sex appeal com ele, não tenho nada, eu não vou nem olhar pra cara dele, entendeu? Eles não, eles vão entrar dentro do banheiro, dentro do banheirão, dentro de uma sala, dentro do que for, na rua. E o que aparecer, seja alto, baixo, gordo, magro, velho, novo, preto, branco, sei lá, ruivo, eles vão pegar. Porque eles não podem escolher. Eles vivem de acordo com a oportunidade. Então apareceu, eles vão. O cara tem local, ele vai. Isso. O cara passou de carro e deu mole, ele para e pega. Porque ele precisa daquilo. E a gente que está dentro do meio, a gente pode escolher. Então eu não vou sair com qualquer cara, eu não vou dar bola pra qualquer cara. Porque eu sou puritano? Não. Porque entre... Cara, tipo, eu não gosto de cara novinho ou de cara malhado. Se um cara novinho, um cara malhado quiser ficar comigo, eu não vou querer, porque eu não tenho tesão nele. Eu falo, não quero porque eu tenho oportunidade de ficar com quem eu quero. Agora, se eu não tiver isso, eu preciso ficar com quem apareceu. Então eu entro no banheiro, eu vou atrás de um cu, eu vou atrás de uma rola. Seja ela qual for, pequena, grande, roliça, fina, pra mim não importa. Importa é que eu tô ali, eu vou cair de boca. Então é o pior tipo que tem. Não sei se é o pior, não sei se a palavra é pior, eu não sei se é isso. Não é. Eu entendi o que você quer dizer, mas é que você não precisa viver uma vida dupla. Sim. Você consegue viver o que você quer viver. Essas pessoas, elas têm vidas duplas. Até a vida com a esposa, com não sei o quê, ou com o marido mesmo, que tá ali dentro de casa. E quando ela tá indo ali pro banheirão, pro parque, pra fazer pegação, qualquer coisa assim, ela tá fazendo uma coisa que, às vezes, ela tem culpa, aquilo provocador pra ela tem vergonha. Então, assim, é um sofrimento pra ela ter que viver isso. Eu acho péssimo, mas tem gente que não consegue viver de outra maneira. Sim. E acaba tendo também uma questão de preconceito, né? As pessoas têm esse medo, assim, e entra de novo naquilo que a gente tava falando agora há pouco, né? Cada um tem a sua vivência e a gente não sabe o que a pessoa tá vendo, por que ela tá nessa condição, se foi uma escolha e se realmente ela não consegue sair desse círculo. Mas é importante a gente pensar que o estereótipo, ele é um grande monstro, eu acho, assim, tipo um bicho-papão, sabe? Que às vezes a gente morre de medo dele e faz de tudo pra fugir dele e não necessariamente ele é uma coisa tão ruim assim, né? É o que a gente falou antes ali. Tem coisas que vão só, inclusive, ajudar a gente a se agrupar, né? Porque como o Rock tava falando, tipo assim, um cara gordinho peludo. Ele no meio de um monte de gente bombada, de um grinder que não quer falar com esse tipo de pessoa porque acha que o homem padrão tem que ter aquele corpo que fica 8 horas na academia. Tipo, se você tá num ambiente desse, você vai só sofrer uma coisa que você não precisa. Então você parte pro gueto de urso, por exemplo, onde você vai encontrar pessoas que te respeitam por quem você é, porque são exatamente iguais a você. Então Mas cai nisso que você tá falando. Vira que o Osiris falou. Então, tipo, se você for pra um lugar onde só tem urso e você não se enquadrar no perfil desses ursos, é a mesma coisa de um urso num lugar de padrão. Entendeu? Sim. E elas, às vezes, nem vão te pegar ou você não vai conseguir chegar em ninguém. Não é porque é a mesma coisa do que a gente falou. Uma padrão que vai num lugar de urso. Às vezes, essa padrão vai ficar sozinha. Algum urso pode até se interessar por ela, né? Só que ele vai querer ficar com ela, tipo, ó, vai lá fora, vai ali, vai ali, pra ninguém ver. Eu te pego. Porque eu não posso ficar aqui com você, senão eu vou queimar meu filme. Sim. Vice-versa. Então, na verdade, muda de casa, mas acaba acontecendo a mesma coisa. Sim. Só pra concluir, porque a ideia é essa mesmo. Tipo assim, o estereótipo, ele tem um lado, assim, que pode ajudar, só que ele também pode dar uma falsa impressão de estar ajudando, né? Porque você acha que você achou ali a sua tribo, mas é isso. Ela acaba sendo limitante também, de alguma forma, né? Sim. Você tem que jogar conforme a regra daquele jogo. E, de novo, você tá se colocando numa caixinha. E aí é que tá. Tem gente que, assim, esses estereótipos são... O problema também deles é quando eles são limitantes demais, tá? Sim. Super limitado ali. Então, por exemplo, eu tenho um amigo, que o Rock até conhece também de Sorocaba, que ele não é padrão, tá? Ele não é padrão, mas ele
quer ser padrão. É o maior desejo da vida dele. Ele tipo anseia com todas as forças possíveis ser padrão. Ele é gordinho e tal, não sei o quê. Tá, então... E aí ele quer ser padrão e ele quer ficar com padrão. E é quase uma bola de neve, né? Porque quanto mais você quer ficar com padrão, mais padrão você tem que ser. Pra conseguir ficar com coisa pública. E ele não consegue diversificar a cabeça dele. Eu falei, mano, tenta ver outras pessoas, outros tipos de corpos. Meu, você vai ver que essas pessoas têm vivências diferentes. Você, de repente, vai achar outras pessoas que te interessam. Não, ele quer, porque ele quer, porque ele quer. Mas... por quê? Porque também aí é difícil a pessoa que ela é gordinha ficar ouvindo, olha, você tem que ter body positivity, tal, você tem que gostar do seu corpo e tal, não sei o quê. Só que na verdade nas redes sociais ela é sempre colocada de lado, entendeu? Por mais que ela tenta se empoderar do negócio, ela não consegue, entendeu? Então vira sofrido. Então assim, aí ela fala assim, eu quero ser padrão. Também não tenho como julgar essa pessoa, entendeu? Ela quer ser padrão, então vai lá, né? Eu acho que é um copo que não, aquele copo que não preenche, que sabe que você vai enchendo, e você nunca vai se satisfazer. Porque eu acho que ele tá procurando a coisa errada. Eu acho, pelo menos da história dele, eu acho que ele tá procurando a coisa errada. Porque ele quer o grande amor da vida dele. Começa assim a incoerência. O grande amor da vida dele, uma pessoa super bacana e tal, e não sei o quê. Só que a incoerência é você tá julgando e conhecendo as pessoas só pelo corpo. Sim. Só pelo exterior. Só pelo ser padrão. Meio difícil você achar a pessoa que seja super legal, super bacana, porque você só tá olhando um aspecto. Entendeu? Então, cai nisso. Eu posso dizer isso de carteirinha, porque eu tenho esse problema também. Eu tenho o biotipo que eu gosto. E eu só procuro pessoas... Você é o A. Ah, eu sou uma bicha ó, gente. É uma bicha erradíssima. Eu procuro só aquelas pessoas que têm o tipo que eu gosto. E hoje eu tô namorando um cara que tem um biotipo que eu gosto, que é um cara muito gente boa, até não sei o que. Beleza, tá dando tudo certo, consegui alguém bacana. Mas eu já conheci muito cara tóxico porque eu não me dava esse aval de falar, não, vou conhecer um padrão, ou vou conhecer um cara mais novo, ou vou conhecer um cara assim, ou um cara assado, porque eu falava, pô, eu não gosto, eu não acho bonito, eu acho bonito o cara assim, tem que ser assim. Já vira um descarte, né? E eu nem me interessava, tanto que eu lembro que eu saía, eu ia pras boates e tal, cara... Assim, é claro que quando eu ficava bêbado, as coisas... Né? E era comum eu os ficar limites bêbado. se esvaiam. Os limites ficam bem mais tênues. Ficavam mais elásticos, assim, né? Quando eu tava bêbado. E era normal ficar bêbado, né? Mas assim, beleza, eu fui lá, fiquei. Mas eu não dava continuidade. Porque eu falava, puta, mas esse cara... Ah, ele não... Sabe? Eu ia lá e fazia lá o checklist... E ela bateu, não. Ah, então, foi 2 coisas só, de 7. Ah, então, puta, não vale a pena, não quero. E assim, então eu deixei de conhecer, não de conhecer, porque eu ia lá e pegava, mas depois falava, bicha, vai embora, né? Mas assim, eu deixei de viver histórias com pessoas muito bacanas por conta dessa foice aí, desse cutelo que eu usava. E que é o que esse nosso amigo usa, né? A minha vantagem é que eu acabei conhecendo uma pessoa legal, né? E conheci outras pessoas legais também, mas que não deu certo o tempo que tinha que dar e foi ótimo, acabou. Agora o problema desse nosso amigo aí em comum é isso, é que o cutelo dele, por exemplo, eu estou satisfeito com quem eu sou, eu me olho no espelho e eu acho bacana, ponto. Então era mais fácil eu entregar para outra pessoa. Agora ele não, ele se olha no espelho, ele não se satisfaz com aquilo que ele vê e ele não consegue entregar o que ele deveria entregar para outra pessoa também, né? Então é complicado isso. Você cria uma rede de insegurança para você mesmo, né? É muito comum, gente, né? No episódio, se você não ouviu o episódio sobre os padrões, vai lá no feed, o Cara Perfeito, e escuta essa discussão que ela tá muito interessante, ela complementa bastante essa conversa que a gente tá tendo aqui, porque é isso, né? Você acha, às vezes, que você tem um padrão, e não necessariamente, conforme você vai se permitindo, você vai descobrindo outros caminhos, né? Outros territórios que você talvez nunca explorou e que é muito legal. Eu falo isso por experiência própria, né? Eu até comento no episódio que eu vim do Sul, eu só via gente branquela, loira, de olho azul, e eu achava aquilo o supra-sumo da beleza. Depois que eu saí de lá, eu vi que, tipo assim, não me atrai mais do jeito que me atraía, porque eu conheci outros tipos de corpos, outros tipos de pessoas, e tipo assim, há uma diversidade muito mais interessante do que todo mundo igualzinho. Então é importante a gente se permitir, né? Até pra poder dizer, tipo assim, não gosto, porque daí você, tipo assim, tem essa vivência, fui, conversei e não me atraiu, eu senti que realmente não me atraiu, não é uma coisa que você acha que vai acontecer, né? Isso eu acho muito importante a gente se permitir pra poder, tipo, até se conhecer, né? Porque daí você vai ter propriedade pra falar sobre uma determinada coisa, se você gosta ou não, se você curte ou não.
Isso, deixa de ser preconceito e vira vivência. É diferente. Mas você tem que antes estar bem com você. Então, tipo Sim. assim, eu estou bem com o meu corpo, eu gosto de quem eu sou. Estou totalmente satisfeito? Não, ninguém tá 100% satisfeito. Mas eu tô de boa, eu me acho bonito, eu me acho gostoso, eu me acho. Se outra pessoa acha, que bom. Se ela não achar, eu quero que ela vá tomar no cu, entendeu? Eu não me importo com isso. É isso que tá empoderado. É isso que tá empoderado. Não, eu tô bem. Tomar no cu. Mas isso é um processo, porque assim, eu conheço a Osiris há muitos anos, né? E eu tive um namorado aí que a Osiris lembra que era assim: eu emagrecia, eu tava feio, eu engordava, eu tava feio, eu ficava forte, eu tava feio, eu ficava fraco, eu tava feio. Eu tava feio de todo jeito. Então eu ficava me moldando pra tentar fazer que essa outra pessoa me notasse. Hoje em dia eu já não faço mais isso. Tanto que eu já conheci pessoas que o cara falou assim: você tá gordinho no limite. Eu falava assim: eu acho que você tem que tomar no seu cu, sabe? Porque se eu quiser engordar mais, eu vou comer 2 pizzas agora na sua frente, bicho. Sabe? Não tô dizendo isso, mas assim, quando eu conheci alguém e essa pessoa falava qualquer coisa: mas eu acho que você tem que malhar um pouco menos. Eu acho que você tá com o braço muito forte. Eu falava: cara, vai tomar no seu cu, sabe? Tipo, eu nem falava, eu falava assim: eu vou fazer o que eu quiser. Sim, quem te perguntou? Desse jeito você fica. Se não quiser, meu amigo... Quem te perguntou? Se você não quiser ficar comigo, fica tranquilo que, você saiu da porta, eu chamo mais 2, sabe? Então... Promíscua aí, entregando estereótipos, tá vendo? A gente tem que entrar, gente. A gente vai se abrindo. Mas assim, eu não mudo, porque se eu for mudar alguma coisa no meu corpo, é porque eu quero mudar, porque eu não estou satisfeito. Agora, se alguma pessoa fala: eu gosto de você, mas eu acho, será que você tinha que fazer um implante? Eu acho que não. E eu vou perder mais cabelo. Então, bicha, vaza, porque eu tenho que viver e eu não quero só enchendo o meu saco ou falando que perdeu o tempo de estar ao meu lado. Mas eu acho a comunidade de ursos, e eu conheço alguns, uma das mais... com regrinhas, como disse o Fernando ali, sabe? Assim, do tipo, você é urso desde que você cumpra esses requisitos aqui, sabe? Assim, é uma das que mais põe empecilho pra... a palavra é excludentes. Sim. Uma das mais excludentes que tem. Eu acho que nem as padrão não são tão... A padrão não é uma comunidade, né, gente? Padrão não é uma comunidade. Padrão não é uma subcategoria. Porque tem padrão em todos os grupos. Tem nos twinks, tem nos velhos, tem nos gordos, tem nos gordos, tem padrão, não é um subgrupo gay. As de academia, bombada, as Barbie, tanto aqui, mas padrão não, padrão tem tudo que é lugar, né? Mas o de ursos eu acho eles bem excludentes. E lembra aquele menino tonto lá que fez um vídeo lá dos 28 tipos de urso lá? Sim. A bicha totalmente errada. Que ela pegou o livro de... Como que é o nome daquele artista, Osiris? Do... Tom Finland. Que quando ele fazia esses desenhos, nem se falava disso. E ele só hipersexualizava os corpos masculinos. Ele começou: não, porque aqui, você tá vendo, eu sou o 27º tipo. Ai, bicha, vai tomar no seu cu. Mas depois eu fiquei pensando, falei: cara, é uma gay padrão que ela tá querendo, como eles falaram, que a comunidade ursina já é totalmente restritiva, ela tá querendo um espaço pra ela poder entrar e falar: não, eu me encaixo aqui. Só que ela fez de uma maneira totalmente errada, né? É uma bicha errada, era uma bicha erro. Só que ela tava tentando o lugar dela ao sol. Tem o estereótipo das gays que fazem comunicadoras aí, de geradoras de conteúdo ou influenciadoras também. Que, gente, também são as donas da razão. Eu vejo, tipo assim, todas elas meio nesse estereótipo, sabe? Assim, então, por exemplo, igual esse menino aí. Não, eu sou o dono da razão, o movimento existe há não sei quantos anos, movimento urso no mundo, tal, não sei o quê. Mas eu decidi agora que eu faço parte e tal. E vários influenciadores e criadores de conteúdo, nossa, pelo amor de Deus, que preguiça. Que a pessoa, ela chegou agora e quer sentar na janelinha. Em várias questões que são... Uma coisa que eu acho: toda vez que a pessoa tem uma solução simples para um problema complexo, ela tá falando merda. Ela está falando merda. Tem vários problemas da sociedade que são super complexos. Tipo, por que tem a comunidade urso? Porque tinha a porra dos gays tudo malhado, aí elas excluíam todos os gordos foram lá e se juntaram. Sim. Então entende-se que eles formaram um grupo bem coeso e eles meio que tentam botar os outros de fora? Sim, porque eles primeiro sofreram preconceito. Tá, aí você chega agora, não
não sabe nada do movimento urso, não convive com os ursos e vem querer botar ordem. Não, entendam ursos. O que é um urso? Pelo amor de Deus, é muita arrogância, né? O cara nem pensava nisso quando ele fazia. Mas o que você falou de influenciadores, eu vi uma coisa no TikTok, tudo bem que era um moleque fazendo, sei lá, bicho, ele devia ter 20 anos, se tivesse. Ai, que hora que eu olhei, eu falei, gente do céu, que coisa ridícula. Não sei se vocês viram. Ela tava no Trianon. O parque ela tava no Trianon. Sim. Então devia ser algum domingo da Paulista. Daí a bicha, eu vi um casal, olha, eles são muito bonitos, tal, não sei o que, eu quero ficar com eles. Vou chegar neles. Daí a bicha chega com o telefone e fala, eu tô fazendo uma pesquisa, eu tô aqui me filmando, mas eu não vou filmar vocês. Daí o casal fala, tá bom, tudo bem. Então, como que é seu nome? Meu nome é, sei lá, vou inventar, é Fernando. O Fernando com o namorado. Fernando, você tá com seu namorado aqui e ele beijar outra pessoa, você acha errado? Daí o Fernando pegou e falou assim, então, eu e ele, nós temos uma relação fechada, então, se o meu namorado beijar outra pessoa, eu vou achar errado, porque não tem uma relação aberta. Daí ela pega e pergunta pro namorado, sei lá, Osiris, você é a mesma pergunta. E o Osiris responde a mesma coisa. Fala, eu também acho errado, porque eu estou num relacionamento fechado. Daí ela fala, tá bom. E se eu desse um beijo, se a gente desse um beijo triplo aqui, pra você tava tudo bem? Daí o cara falou assim, e se eu te desse um soco na cara, pra você tava tudo bem? Daí ela falou, não. Ele falou, então vaza, bicha. Ai, meu Deus do céu, sabe? Eu acho que tudo por um like ou uma loucura. Gente, eu não entendo muito bem o que acontece. Eu vi isso, sabe quando você vê, você fica com vergonha. Primeiro, você vai chegar num casal, se o casal te der abertura. Porque, por exemplo, se eu tiver com meu namorado, é claro que alguém pode chegar em mim, pode chegar nele, e a gente vai falar não. E acabou, você vira e vai embora, e tá tudo certo, tá tudo bem, não vou querer bater na pessoa. Agora os dois falaram não, e ela ainda fez a pergunta. E se eu der um beijo em vocês, vocês vão achar que é traição? O cara respondeu assim, se eu der um soco na sua cara, você vai achar que é agressão? O cara falou, então vaza, bicha, sabe? Meu Deus do céu, gente, é uma coisa assim, então, louca. A gente tem que pensar, esse pessoal, vamos supor, que trabalha também nas redes sociais e tal, e tá na mídia, a gente tem essas figuras estereotipadas, de um tempo pra cá, tem vários filmes, mídias, séries, etc e tal, estão tentando trazer... Tem um pouco fugido dos estereótipos pra trazer uma coisa mais realista. Mas, até no episódio de queerbaiting que vocês fizeram aqui no podcast do Fora do Meio, às vezes é aquela coisa assim, estão tentando, tá, mas ainda continuam trazendo padrões, sabe assim? A gente tá aberto o quanto pra sair dos estereótipos. Tanto a comunidade quanto o resto do mundo. Porque eu lembro que alguém falou nesse episódio de queerbaiting sobre o caso do Heartstopper. Que o menino que é bissexual é padrão, super bonitinho e tal. E o outro, que é o gay, ele é esquisitinho, meio nerd e tal, não sei o que. E aí todo mundo, até dentro da comunidade, tipo assim, ai não, muito feio, não vou shippar os dois. Sim. E tal, não sei o que. Só que sim, acontece esse tipo de relacionamento. Às vezes tem um preto, tem um branco, tem um japonês e tem um preto, tem não sei o que, tem um magrinho, tem o gordo, tem toda essa diversidade. Mas a gente quer realmente ver essa diversidade? Teve uma foto que circulou esses tempos, né, de um casal, de um cara gordinho e o outro super padrão na praia. E a galera começou a julgar, tipo assim, por que um cara gostoso tava com um gordinho? Tipo... Mas essa amiga louca que a gente tem, ela faz isso. Ela não admite. Se ela vê um cara padrão com um cara que não é padrão, ela não conhece esse casal, mas ela enlouquece. Ela fica assim, ela faz assim, por que esse cara padrão tá com esse cara gordo? Ele fica enlouquecido, porque ele é gordo. Gente, então assim, o problema é mais embaixo. O buraco, é isso que eu quero dizer, quando o problema não é tão simples. Não basta a gente vir com... censurando, de novo, voltar no politicamente correto. Então assim, vamos supor, tem os comediantes. Aí eles vêm com vários estereótipos lá do seu peru, da bicha afeminada, pra tirar sarro, pra fazer graça, pra rir da gente, não com a gente e tal, e não sei o que, não. Tá bom, beleza, então. Só que eu acho que censurar também não é exatamente... não é tão simples. Eu acho que a pessoa tem que ser educada. Sim. Ela tem que ser educada, entendeu? Porque você simplesmente colocar censura, não deixar que se fale, o que você vai acabar causando é medo das pessoas falarem. Então, você tá censurando todos os comediantes. Aí você começa a censurar professores. Eu vi uma reportagem que tava explicando exatamente isso. A gente sentiu isso na pele. Quando você começa a colocar muito o
politicamente correto, como a lei do tipo assim, você tem que tratar uma trans no neutro, porque depende de trans, respeitando a individualidade de cada uma, algumas querem ser tratadas no feminino, outras querem ser no neutro, e tá tudo bem. Tem que ser respeitada essa individualidade. Agora, o problema eu não sou trans. E aí, um professor de faculdade lá, que também dá aula de gênero, também não é trans. E aí, a gente começa a ficar com medo de errar, porque a gente vai ser caçado, esse politicamente correto vai vir em cima, então não sei o quê. E aí, eu prefiro nem entrevistar nenhum trans. Em vez de eu me aproximar, eu começo a me afastar por medo de errar, de falar coisa errada. Quando a gente foi gravar um programa que era explicando as letras LGBT, eu e o Rock, a gente ficou assim, será que a gente vai falar alguma coisa errada? Será que não sei o quê? Será que a gente vai ser cancelado? Não sei o quê. A gente gravou com uma drag das antigas semana passada, que vai estar nos programas em breve, e ela começou a comentar algumas coisas que ela acha dos trans e tal, não sei o quê, e ela mesma falou, eu conheço trans desde que eu comecei na noite há quase 30 anos atrás. E agora vem os novinhos e querer me empurrar goela abaixo, como é que eu chamo uma travesti que é minha amiga, que quer ser chamada de travesti, e ele falou, você não pode chamar ela de travesti porque você não é travesti, você é drag. Ela falou assim, vão se fuder. Só que depois que ela falou isso, aí em off ela falou assim, ai amigo, será que eu exagerei? Porque é isso, começa a causar esse medo de tocar no assunto, e aí a gente não discute esses temas, a gente não vai falar por medo desses temas. Por isso que eu acho que, de novo, o politicamente correto, ele tem um motivo ali pra balizar, mas ele não pode ser uma censura assim total, ele tem que ser mais no sentido de educar as pessoas. Eu acho que isso foge até um pouquinho do politicamente correto. Eu acho que isso é um problema da sociedade, de que a gente querer ser o dono da verdade absoluta. Então, eu sou um homem cis, branco, aí eu, por ter um podcast LGBT, vou querer falar da minha experiência, porque eu entrevistei uma pessoa trans, então eu tenho propriedade pra falar sobre a questão trans. Não tenho. Eu tenho que olhar pra mim e pensar, não tenho, porque eu não tenho essa vivência. O fato de eu ter conhecimento, porque eu convivo com pessoas ou eu entrevisto pessoas, não me dá esse lugar. Eu não tenho esse lugar de conhecer profundamente como é a vivência de pessoas trans. Eu acho que às vezes o que falta na sociedade é um pouco isso, é as pessoas se colocarem no lugar. Porque, por exemplo, você citou ali a questão dos programas de comédia, né? Eu nasci nos anos 80, então eu cresci nos anos 90, 2000, vendo Pit Bicha, vendo Olha a Faca, vendo um monte de coisa, e hoje eu tenho a percepção de que aquilo não me fez bem. Aquilo colocou uns estereótipos na nossa cara de que como se todo gay fosse daquele jeito. E eu não olhava para aquilo e não me reconhecia. Isso me trouxe alguns problemas, entre aspas, porque eu me deixo... Assim, o meu problema foi, eu fiquei muito mais na dúvida sobre quem eu era, porque eu não era hétero. Eu tava percebendo que eu não era hétero, mas eu também não era daquele jeito. Então, quem eu era? Eu passei muito mais tempo nessa incógnita do que se eu tivesse, por exemplo, um personagem igual tem de Heartstopper hoje, com uma naturalidade mostrando o que é se descobrir gay, o que é se descobrir bissexual. Eu acho que esses programas, eles causaram um prejuízo de alguma forma nisso. Porém, é muito fácil eu hoje, no ano de 2023, julgar um programa que foi escrito e gravado nos anos 90, com o conhecimento e as discussões que a galera tinha naquela época. Eu acho que às vezes a gente esquece... Tá tirando fora de contexto. Isso, o contextualizar pra mim é muito importante e faz essa diferença. Eu não posso hoje julgar o ator que fazia o Patrick por causa daquele papel, porque era o que ele conhecia na época. Por mais que ele fosse gay, o ser gay naquela época era completamente diferente do que é ser gay hoje. Sim. Porque hoje você tem uma conversa, inclusive pra se reconhecer, além desses estereótipos, porque muita gente acreditava que pra ser gay eu tinha que falar mais suave, eu tinha que andar rebolando, eu tinha que entender de moda. Tinha que saber do cabelo. Isso, hoje você sabe que você não precisa, que ser gay não é isso, é outra coisa. Então eu acho que às vezes essa galera mais novinha peca nisso, de eles acharem que por eles terem um conhecimento, porque hoje é muito mais prático você abrir um TikTok e você aprendeu sobre a questão trans do que era na nossa época, só que isso não dá a eles esse direito de anular uma vivência do passado. Por exemplo, você pega uma drag que tem 30 anos de casa, que conviveu com essas pessoas na rua, as próprias travestis daquela época, elas tinham conhecimento sobre elas próprias que diferem muito das travestis de hoje. Como você vai comparar essas duas vivências? Quer dizer, o hoje anula a vivência de quem estava há 30 anos atrás? Não, é um conhecimento diferente, né? Eu acho que a gente, às vezes, como comunicador, hoje em dia, a gente tem que chamar muito essa atenção, né? De que, tipo, vamos ter cuidado no que a gente tá julgando, porque aí eu posso estar anulando um conhecimento que veio antes de mim. Que bom que eu evoluí hoje, que bom que a gente tem mais informações hoje, mas isso não
significa que quem veio antes de mim estava errado. Muitas vezes eles não tinham conhecimento e trabalhavam com o que tinha. Isso não é estar errado. Eu não posso julgar uma pessoa que só cozinhava no fogão tipo de lenha quando não tinha gás. Mas tem dois pontos assim que eu queria colocar. Um que eu e o Osiris passamos e outro que a gente viu na televisão. Por exemplo, quando a Lin estava no Big Brother, que ela tinha que ficar a todo momento corrigindo como ela queria ser tratada. Ela falou, cara, eu tenho ela tatuado na testa. Enfim, o que aconteceu em um episódio? As pessoas começaram a errar demais e ela tem que explicar muito. Então, como você falou, hoje em dia, não é porque você não faz parte do seu dia a dia, da sua bolha, seja lá o que for, que você não pode buscar o conhecimento para saber como você trata e respeita a outra pessoa como ela quer, né? Então, assim, como o Zé falou, eu tenho que não ter medo de conversar com essa pessoa tem que entender as minhas limitações e eu tenho que entender que eu tenho que correr atrás para entender. Ela não é minha professora, ela não é obrigada, porque eu tenho meios para saber isso, eu não vivo no meio do mato. Esse é um ponto. Por exemplo, a gente gravou um episódio com um convidado que ele falou assim, olha, eu trabalho com... E a gente tem mania de se chamar no feminino, né? Somos homens gays cis, a gente chama a sua louca, não sei o que e tal, e tá tudo certo, pra gente tá tudo bem. Só que ele falou assim, eu gostaria que vocês não me tratassem no feminino porque eu convivo com muitas pessoas trans. E o fato delas verem um homem gay cis se tratando no feminino, para elas não veem com bons olhos, porque elas têm que lutar diariamente para que o gênero delas, ou deles, no caso de homens trans, né, seja respeitado. Né? Então, assim, a gente entende que a gente tem que respeitar, tem que entender, tem que buscar conhecimento, né? Porém, a gente é falho, a gente pode ser que um momento ou outro a gente erre, só que nós não vamos persistir nesse erro, a gente vai aprender e vai se enquadrar. E não vai ter que ficar toda hora perguntando, como que eu te chamo? Como é que eu falo? Não, cara, você vai olhar pra mim. Tem uma amiga minha, sapatão, que eu conheci ela, até a chamo de ela, porque ela se apresenta com o nome feminino, todo mundo chama ela de ela. Daí a gente tava numa mesa conversando, falando sobre o nome da área, não sei o que, essas coisas, todo mundo bêbado já, né? E ela falou assim, Rock, se você não me conhecesse e você fosse, sei lá, me pedir um cigarro ou conversar comigo, você ia me chamar como? Eu falei, se eu não te conhecesse, eu iria te chamar num pronome masculino, porque você se mostra como um homem, visualmente. O estereótipo de um homem. O estereótipo é de homem. Então eu ia falar assim, se eu fosse te pedir, eu ia falar, cara, você tem um cigarro? Você tem fogo? Você tem horas? Eu ia tratar como um homem, porque ela se mostra como um homem. Porém, como eu a conheci com um pronome feminino e todo mundo tratando ela e ela se sentindo confortável com aquilo, eu trato ela como ela. Mas é engraçado que a hora que eu falei, ela ficou muito contente de eu falar, porque pra mim, você é uma figura masculina. Eu só não consigo... Agora, eu posso me policiar se você quiser, mas agora eu não consigo te chamar de ele porque eu já te conheço há algum tempo e desde que eu te conheço, eu te chamo pelo pronome feminino. Mas ela falou, não é sério que você me chamaria assim? Eu falei, sim, porque você se mostra como um homem. É a mesma coisa de eu chegar pra um cara que está vestido de mulher, né? Um travesti ou um trans, não sei, mas que eu perceba que ele transmutou o gênero dele, ele nasceu com um e hoje ele tem um outro, que é o gênero... Transicionou, exatamente. Porque é o gênero que ele se entende como aquilo. Então, se eu ver, eu vou chamar, por exemplo, de ela. Eu não vou chegar a falar, o moço. Não, é uma moça. Por mais que existam ainda aí, fisicamente, coisas que mostrem que teve essa transição, mas é uma mulher. Eu vou tratar no feminino. Como essa amiga minha. Se eu não a conhecesse no feminino, eu iria tratar ela no masculino, né? Então a gente vai errar, mas a gente pode também tentar errar menos, e tentar aprender, e tentar se colocar, né? Eu acho que, por exemplo, igual a questão que você estava levantando, Fernando, essa dos trans e esses estereótipos do que é masculino e do que é feminino e como a gente trata e tal, não sei o quê, eu acho que não é problema, de novo, a gente tem que discutir esses assuntos, mas é que daí que vem o tal do lugar de fala. Enquanto homem cis, eu tenho que dar o lugar de fala. O que eu estou falando enquanto um homem cis que tem pouquíssimo contato pessoal com pessoas trans, mas eu acompanho bastante
bastante pela internet e tal. Então você posiciona a sua posição e aí você pode emitir sua posição. Sim. Tanto é que o seu programa aqui do Fora do Meio sobre racismo, eu ouvi esse programa, vocês tiveram o cuidado de, em vez de trazer pretos pra poder falar de racismo, e aí vira uma pretopédia, né? Tipo, sempre que vai falar de racismo, pretos só sabem falar sobre racismo. Você fez até essa observação no começo do programa. Em vez de trazer pretos aqui, até me alertaram sobre isso, porque aí toda vez que você vai trazer um preto, aí parece que os pretos só sabem falar disso, de racismo. Ah, você vai falar disso, você vai falar disso. Traz os pretos pra falar de outras coisas. Não, você teve o cuidado de trazer todas as pessoas brancas para elas falarem do lugar de fala delas sobre como que elas viam o racismo. Tá muito claro isso. Eu acho importante, inclusive, ter essa visão. É sobre isso. Então, assim, até na questão sobre estereótipos, na questão sobre trans ou gender fluid ou o que quer que seja, acho que é só a gente se posicionar. Sim. Olha, a gente não é trans, mas a gente pode falar. A gente pode falar com essa ressalva. Sim. Do que a gente tá vendo, mas não da vivência, que a gente não tem vivência. Sim. É isso. Isso é um problema que as pessoas às vezes confundem, né? Lugar de fala como tipo assim, se você não faz parte, fique calado. E não é isso, né? Não é isso. Mas é como o menino que participou com a gente. Ele tem convivência com pessoas trans. Então ele já se posicionou de uma forma que ele falou, olha, como eu tenho essa vivência, podemos tratar dessa maneira? Ok, tá tudo certo, né? Porque ele falou, porque essas pessoas me conhecem, essas pessoas vão ouvir e tal. E eu sei que elas não vão se incomodar com vocês falando entre vocês, mas eu ali no meio, como eu já convivo com elas, eu falo, poxa, que coisa errada, né, cara? Por que você tá fazendo isso? Então a gente se adequou na gravação para que ele também se sentisse confortável com os amigos e com o ciclo de pessoas e tal, né? Mas era uma pessoa X. Agora, por exemplo, essa drag aí famosa lá, não sei se a gente pode falar o nome dela, que a gente entrevistou ela, que foi basicamente um bate-papo que a gente teve com ela, ela deixou bem claro, ela falou, eu não me enquadro nessa nova nomenclatura, nessas coisas, no meu tempo era diferente, né? E eu só convivia com essas pessoas, então hoje você chegar e querer que eu mude, ok, só que você tem que entender que eu enxergo as coisas um pouco diferente do que você, e isso não faz pior ou melhor. Mas ela falou uma coisa que é bem importante, inclusive sobre esses termos na linguagem neutra e tal, e não sei o que, né? Ela falou uma coisa que é a maior verdade. Mudar uma palavra não vai mudar a sociedade, não vai fazer o preconceito acabar. A gente tem que ter respeito pelos outros. Então, se chama trans, eu chamo a minha amiga de travesti e tal, e você tá achando que eu não posso me referir a ela assim, eu respeito ela, porque eu convivo com ela há 30 anos e ela gosta assim. Agora, se você acha que só porque você mudou a palavra acabou o preconceito, filho, não dá, melhore. Porque, de novo, não é assim que resolve os problemas. Não, até porque, por exemplo, assim, se você pega, tipo, a Luísa Marilac, ela lançou a biografia dela chamada Eu Travesti. Então, eu posso chegar na Luísa Marilac e dizer, Luísa, não usa essa palavra? Imagina. Imagina que absurdo. Não é? Não, e só pra deixar claro isso que a gente tá falando, antes que venha alguém militar ou vou lacrar e tal, cara, a gente respeita todas as siglas, todas têm que existir, todas têm a sua representatividade. Por quê? Porque tem que ter, porque ela tem que se mostrar, porque ela tem que ter o lugar dela ao sol, ela tem que mostrar que ela existe. E a gente tá no molde aí da sociedade que a pessoa tem que se posicionar, né? Isso é uma coisa, isso é militância e tal, e tem que existir. Mas existe a vida normal, a vida cotidiana, a vida de como a gente vai comprar pão, vai não sei o que. A gente não tá militando 24 horas, a gente tem que lacrar 24 horas, não tem que militar 24 horas. A gente tem que militar sim, nos lugares corretos, para as pessoas corretas, e a gente tem que se impor e se mostrar, né? Mas a gente acordar e sair militando e dormir militando é uma coisa meio maluca. Mas em situações, sim, a gente tem que se posicionar. Aqui no podcast é o lugar de militar. No Grindr, gente, eu acho um saco quem fica militando. Eu acho um saco! Eu acho um saco! Eu quero ativos safados, eu quero passivos gulosos, eu quero isso, eu não quero militância. Não, e aquelas gays do TikTok que fica assim, ai, é um mercado de carnes, as pessoas não se respeitam. Cara, desculpa, velho, é um lugar pra fuder, de meteção, sabe? Eu não tô interessado no seu interior, no que você pensa, sabe? Eu não quero filosofar, eu quero que você venha aqui, chupe meu pau e fica de 4, eu quero enfiar o estereótipo, ó, vendendo o estereótipo de novo. Ó o estereótipo aí. Os ativos são safados, os passivos são gulosos. É sobre isso. Estereótipos aí, entregando. Mas eu acho muito chato. E não é uma, não é duas, não é três. É as gays falando, ai, eu estou... Cara, o Grindr, eu acho que, assim, deve ter aplicativos aí que são pra paquera,
Eu conheci meu namorado no Tinder. Então a conversa que eu tive com meu namorado foi uma. Mas a conversa que eu tinha com as gays que eu saía no Grindr era pra fuder. Se ela falou, como que é seu nome? Ela falava, meu nome é Árvore, pra mim tá ótimo. Árvore, vem aqui. Eu tenho um local. Eu não quero saber o nome. Ser gay é você? É o ser gay, entendeu? Uma coisa meio... uma visão errada de pansexual. Mas eu não tava interessado na pessoa, eu tava interessado no ato. Então você vir militar com musiquinha de fundo, triste, fazendo cara de... Ai, cara, eu acho isso tão um saco, velho. Eu acho isso tão... Eu acho que é esse que é o ponto central. Tem os estereótipos? Tem os estereótipos. Então tá, tem o estereótipo da bicha que vai entrar no Grindr só pra transar. O problema ouvintes, não entendam. Eu não acredito, mas eu sei que isso acontece. Mas não acredito na pachorra, na inocência da pessoa que tá ali julgando quem tá ali no Grindr e fala assim, é uma pessoa, sei lá, promíscua, vagabunda. E a pessoa é só promíscua e vagabunda, ponto. Ela não consegue ser uma boa trabalhadora, ela não tem amigos, ela vive pro sexo apenas, então não sei o quê. Gente, isso é ser muito limitante nos estereótipos. Você não entender que, por exemplo, igual o Rock tava falando, ele é monogâmico, tal, não sei o quê, tem um casamento fechado e tal, não sei o quê. Só que quando ele tá solteiro, ele tem outro comportamento nas paqueras. E é a mesma pessoa. Sim. É isso que não pode limitar. Então as pessoas, então você é só são fases, isso. São coisas, você pode ser várias pessoas. Não, é importante ter essa visão, porque volta e meia eu falo nessa questão, né? Tipo assim, a pessoa tá no Grindr e ele tá no Tinder. Ela tem dois comportamentos diferentes nesses dois aplicativos, como se fossem mundos diferentes. E a mesma pessoa. Tipo, não necessariamente, né? A gente tem que aprender a olhar que o meio não necessariamente vai te moldar. Tipo, lógico, você tem uma tendência a entrar no Grindr porque é uma coisa mais rápida. O Tinder já requer um outro tipo de experiência, né? O aplicativo, ele é feito pra uma outra experiência. Tinha os dois. Quando eu entrava no Tinder, é tipo assim, eu li o perfil, que foi uma dica que a gente deu até em um episódio, né, Osiris? Eu li o perfil e pra não cair no mesmismo do oi, tudo bem, como é que você tá, não sei o quê, eu mandava uma pergunta pra pessoa assim, do que ela gostava, do que tava lá, pra ser interessante. Sim. Então, era um perfil. Porém, se eu chegava lá, deslogava do Tinder e logava no Grindr, quando eu via alguém, eu estou sendo sincero, o cara que foi lá e leu o perfil pra mandar uma coisa bonitinha, interessante, pra chamar a atenção da pessoa, eu via alguém que me interessava e eu falava assim, quer mamar? Era isso. Eu não perguntava, oi, tudo bem? Como é que você tá? Você tá tudo bem? Eu lia lá, tipo assim, tá aqui, quer mamar? Manda foto. Servido, já manda a foto da rola. Servido, já põe lá. E era a mesma pessoa simultaneamente, só que em aplicativos diferentes. Mas e se você mandar um oi, tudo bem no Grindr, não significa que você é um emocionado ou vai querer sair dali casando, né? É uma experiência, é um aplicativo que funciona da mesma forma. Ele vai mandar uma mensagem, alguém vai receber e vai ler. Não tem diferença na prática, se for olhar, né? A gente que criou essa ideia de que um é pra uma coisa, outro é pra outra. Mas assim... Sim. E a gente falou um pouquinho da questão da televisão, né? Tipo, dos anos anteriores e dos estereótipos, né? Que vendiam nos programas de comédia, principalmente. Na opinião de vocês, assim, vocês acham que mudou isso hoje em dia? A gente tá com uma mídia mais realista, digamos, ou a gente ainda tá com alguns estereótipos muito forçados, na opinião de vocês? Eu não sei opinar, porque eu não tenho assistido televisão aberta. Cara, nossa, assim, o que eu tenho visto de comédia, sei lá, não, talvez mas não necessariamente tipo de televisão, mim. Pode ser séries ou alguma coisa. Porque antigamente, por exemplo, um personagem... A Beck até cita no episódio ali do queerbaiting. Foi a Beck que citou ou foi o Elias? Eu não lembro agora. Mas a questão do filme lá do Adam Sandler, que ele casa com o melhor amigo, né? Fica aquela brincadeirinha do tipo, parecemos gay, o que a gente faz, não sei o quê. Quer dizer, tem ali uma tiração de sarro, né? Hoje em dia, a gente tem outro tipo de produção. Por exemplo, Heartstopper é mais real ou não do que é, de fato, a comunidade? Pra mim é totalmente irreal. Pra mim, que é uma bicha que tinha que brigar com os outros porque era uma criança viada, né? Então a maneira de me proteger era estar quase todo dia na diretoria porque eu batia em todo mundo. Porque se eu não batesse, eu apanhava, né? Então é uma realidade que quando eu comecei a ver... você gostou de Heartstopper? Cara, eu achei bonitinho, mas eu não assisti. Eu assistia muito espaçadamente. Pra ter o que falar, até porque a gente falou no podcast e por isso eu assisti. Mas é uma realidade totalmente diferente da que eu vivi. Não tem nada a ver, entendeu? Então, pra mim, foi uma história lúdica bonitinha.
Eu sei que hoje pode ser que isso aconteça. Eu tenho amigos professores e tal, e eles falam que isso hoje é normal nas escolas, acontece. E deveria ser. Só que numa época, não. Na minha época, era o viadinho, eu só via assim o barulho da pedra assim, no olho da outra criança. Né? E eu depois lá, né, a passiva-agressiva, né, sentada na diretoria. Mas eu tinha que me defender, porque eu sendo agressivo, né, eu já levava coió de todo mundo, então imagina se eu ficasse na minha, quietinho, né, daí, bicho, eu podia virar estatístico, eu ia estar morto hoje em dia, porque, sem querer eu matei ele, né. Então, pra não virar estatística, eu tinha esse comportamento. Então, hard stop pra mim é uma distopia, porque é algo que existe que eu não vivi. Sim, eu acho que, falando de maneira objetiva, tem um documentário que agora eu me lembrei que eu assisti, que chama Visible Out on Television, que é na Apple TV Plus. Respondendo exatamente essa pergunta, se tipo assim, como que era visto os gays, a comunidade LGBT de maneira geral. Fala das lésbicas, dos trans e tal, e se isso, o quão isso tá alinhado com a realidade. Nesse documentário, acho que são 5 capítulos, é fantástico esse documentário. Eles vão separando por décadas na televisão. Então, o primeiro é na década de 60. Eles passam todos os personagens da televisão americana que eram LGBTs e como eles eram retratados. Nos anos 60, todos eles eram psicopatas, eram vilões, eram assassinos. E todos morriam no final, sabe assim, de todas as tramas. Não existia trans, assim, os personagens trans existiam, mas não atores trans. E sempre o trans era alguém problemático e tal, não sei o quê. Na década de 70, aí melhorou um pouco, e justamente com os programas de humor. Porque é aquela coisa, o humor, eles têm essa maior flexibilidade do que o drama pra testar alguma coisa ainda numa sociedade muito conservadora. Vamos colocar o personagem gay aqui. Tá, ele é muito caricato. Vamos tirar um pouco, vamos ver quanto aceita. Então eles estavam tateando como que ia ser. Aí, anos 70. No programa dos anos 80, é um desastre. É um desastre. Porque anos 80 veio a epidemia do HIV, da AIDS, e aí as televisões não queriam falar e não se podia falar em gay. Não podia falar porque gay morre, não sei o que, e HIV, e não podia falar desse assunto e tal, não sei o que. Então, anos 80 é talvez pior do que os anos 60. Assim, e eles falam que por exemplo, não se falou de Stonewall, que já tinha televisão quando teve o evento aí que marca todo o nosso orgulho. Televisão não televisionou. Não televisionou. Eles não mandaram equipes de televisão lá. Já nos anos 90, começa a melhorar, aí a gente começa a ter séries aí, Will and Grace e tal. A Ellen DeGeneres saiu do armário, isso foi uma puta repercussão, que ela falou que foi legal só os primeiros 10 minutos, porque depois ela foi afundada por causa de preconceito e tal, não sei o quê. Aí tem o programa dos anos 2000 e até agora o dos 2010 aí e tal, não sei o quê. Que aí a gente já tem Pose, eles falam, putz, agora temos atores trans fazendo trans. Então, respondendo essa pergunta, vendo quando você vê tudo na linha do tempo nesse programa, sim, eu acho que tá cada vez mais perto da realidade. Também porque os próprios escritores têm gente trans, tem gente gay, tem lésbicas, eles mesmos estão escrevendo das vivências deles. Sim. E os produtores das séries, ou eles dão consultoria, então isso faz ficar menos caricato, entre aspas, na verdade estereotipada, e aproximar muito mais de uma realidade, com certeza. E isso é importante, né? Porque eu acho que o Rock falou um negócio que é interessante, né? A nova geração, os professores, quem convive com criança, adolescente hoje em dia, fala muito dessa evolução, né? Do quanto eles estão muito mais confortáveis descobrindo a própria sexualidade, uma coisa que a gente não teve, porque era isso, né? Era pecado, você ia pro inferno, arder no mármore do inferno pra sempre. E eu vejo, assim, que esses programas, de alguma forma, ajudaram a normalizar isso, porque quanto mais próximo dessa realidade, você vê que tá tudo bem, né? É só uma característica sua, como você ter o cabelo escuro ou claro, etc. A gente sente falta, eu acho que muito dos nossos traumas vem disso, né? De você olhar pra programas de comédia em que você tinha uns estereótipos lá que você dizia, putz, não sei quem eu sou, porque eu não sou isso aí. Mas eu também não sou igual meus amigos. Tipo assim, eu acho que as grandes questões da minha vida, particularmente, foram essas. Tipo assim, quem sou eu, afinal de contas, né? Não tenho essa referência. Então eu demorei muito a descobrir. Eu acho que isso trouxe... A nova geração tá pulando essa etapa. Ele já tem essa resposta muito mais fácil. E isso, por exemplo, o meu namorado, ele tem mais de 50
50 anos. E ele é super de boa, e é aquilo que eu falei pro Osiris. Ele não é heteronormativo, muito pelo contrário. Durante uma época da minha vida, eu namorei muito heteronormativo, e só foi gente errada. Quando eu peguei um cara que o cara é gay, se precisar bater 3 palmas, ele bate, entendeu? E daí tá tudo ótimo, o namoro fica gostoso por isso. Eu me sinto mais livre, e ele também se sente mais livre ao meu lado. Porém, uma coisa que a gente já conversou e ele não consegue fazer, mesmo lá em São Paulo, mesmo em algum lugar, ele fala, cara, eu não consigo andar de mão dada. Eu não consigo, é uma trava, uma coisa que eu tenho, algo que no começo ele tentava, só que sabe quando você percebe que a pessoa, ela tá incomodada, ela não tá confortável? Daí eu falei, então tá, não vou fazer mais, porque eu sei que é algo que pra você deve ter algum trauma, alguma coisa, enfim. E a gente cresce com esses traumas, e por isso que eu te falei, que pra mim, Hardstopper é uma coisa que eu falo, cara, é totalmente... Não, eu não vivi isso de maneira nenhuma, e muito pelo contrário. Eu vivi um inferno. Não foi algo assim. E quando eu digo esse inferno é só na escola, na casa, em tudo, em todos os locais. Porque eu era uma criança viada. Eu não era uma criança... Eu gostava de Xuxa, eu gostava de um monte de coisa que menino não podia. Eu sempre odiei futebol, né? Então... Todos os estereótipos. Quando eu era criança, era todos os estereótipos. Aí, tá vendo? Eu gostava da Xuxa. Cantava igual uma Paquita lá. Cantava. Tinha coisa na escola de dublagem. Eu já fazia o lipstick lá, eu já dublava. Tudo bem, elas não deixavam a gente dublar mulher. Mas dublava o Lulu Santos, sei lá, o pessoal que... Não podia dublar mulher? Homem não podia. Ai, gente, olha, aí sim eu já ia criar uma revolução nessa sala. Como assim? Eu não podia fazer uma Mariah, não posso fazer... Não. Gente, não dá. Mas deixa eu chegar lá e falar que você quer fazer uma Mara, soltou Yuyu Yeye lá, né, do Curumim Yeye. Imagina, pode ser... Você podia até ter a Mara fazendo Tuyu Yeye, né? E você tinha que ser uma árvore cultural. Tudo errado. Tudo errado, gente. Tudo errado. Então, quando eu vejo essas séries, essas coisas, pra mim é difícil, né? É claro que eu sei que existe, mas pra um homem que cresceu entre os anos 80, 90, 2000, né? 80 eu era criança, 90 eu já tava na adolescência, 2000 já tava entre a adolescência e a idade adulta. É difícil a gente pensar nisso, ainda mais morando no interior. Sim. Né? Quando a gente tá falando lá no começo do episódio, quando eu me assumi gay, né, quando eu saí do armário pra minha irmã mais velha, até beijo, Paula, que é o amor da minha vida, ela, a Cris também é, para não ficar com ciúmes, que é minha outra irmã. Mas a Paula, que é mais velha, quando ela ficou sabendo que eu tava namorando outro cara, tal, não sei o quê, e eu meio que liguei o foda-se, ela falou, mas você não tá diferente, você continua sendo a mesma pessoa. Eu falei, porque eu sempre fui assim, eu não mudei. Eu não me transformei. Eu sempre fui a pessoa que eu sempre fui, né? E porque ela achava que o fato de eu ser gay, eu ia usar maquiagem, né? Que tá tudo certo, tudo bem. Quem quiser fazer, faz. Mas eu não vivia nesse universo. É algo que eu tô fora, né? Assim, fora que eu digo não de maneira pejorativa. Mas que eu não faço, não combina comigo, não faz parte do meu dia a dia. Eu não me sinto confortável porque eu não vou gostar do gosto, eu não vou gostar. Então por isso que eu não vou usar. Mas tá tudo bem. E ela achou que eu ia fazer isso. Eu falei, mas tá igual, você usa a mesma roupa, você tá do mesmo jeito, mesmo cabelo. Eu falei, porque eu sempre fui assim, eu não me transformei. Eu não acordei um dia e falei assim, não tem nada pra fazer, eu acho que eu vou chupar uma rola pra ver qual é que é. Vamos ver se é bom esse negócio. Tá testando. Testar. Não, né, gente? É assim, eu acho que esse episódio, falando de estereótipos, é justamente essa provocação pra audiência pensar sobre isso, né? Porque a gente julga muito as pessoas, inclusive, né? Você, querendo ou não, espera que, tipo... Gente, quem nunca entrou no Grindr e, tipo assim, já veio uma pessoa lá, você já começou a dizer, não, essa pessoa deve ser isso, deve ser aquilo. Ou, sabe, ou viu numa balada e já ficou julgando. A gente faz isso, porque é natural do ser humano querer botar as pessoas dentro de caixinhas. Mas a gente tem que tomar cuidado porque os estereótipos, eles falam muito mais sobre a gente, quem a gente é, sobre a nossa história, do que a história da pessoa, né? Porque a gente só pode medir com a nossa régua baseado nas nossas experiências. E a gente peca muito, eu acho, quando a gente faz isso. Porque, sei lá, eu acho que a gente tem essa ideia errada de que o mundo gira de fato em torno do nosso umbigo e que todo mundo tem uma história muito parecida com a nossa e vai reagir e vai se comportar como a gente reagiria e comportaria. Quem de nós nunca ficou ensaiando contar pra mãe algum segredo e tipo assim, como ela ia reagir? Ou pra um melhor amigo ou alguma coisa, tentando adivinhar a reação e chegou lá, foi completamente diferente, uma coisa que nem passou pela sua cabeça porque você não tem a experiência daquela pessoa. E estereótipo,
eu acho que ela é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que ela pode te ajudar a prever algumas coisas, e isso é importante pra gente continuar existindo, só que ao mesmo tempo ela te dá uma falsa sensação de que, tipo, você sabe tudo. E quando você vem com essa ideia de sei tudo, você quebra a cara. E quebra a cara às vezes pro mal, né? Você acaba, tipo, se prejudicando por achar demais. Então a gente tem que tomar um pouquinho desse cuidado de não querer antever muito as coisas, principalmente quando se trata de pessoas, porque se você não sabe disso, eu vou te contar um segredo. A vida, gente, ela é tão surpreendente que se pegar eu, a Ciris e Rock aqui e botar de novo cara a cara com quem a gente era com 15, 20 anos e a gente contar como foi a nossa vida, a gente provavelmente não acreditaria que a gente estaria nesse lugar hoje. Não. Não, né? Não, porque eu ia falar assim, você virou isso? Que vergonha, mentira. Virou essa bicha vagabunda. Mas eu era muito moralista, conservador, tal, não sei o quê. Sim. Eu era bastante, eu evoluí. Sim. Mais progressista. Isso é o princípio da vida, a gente evolui. Então, o que a gente era 10 anos atrás, a gente tem... É claro que todo mundo tem os seus conceitos, tem os seus valores, tem tudo mais. Mas você tem que entender que a vida vai passando, que as coisas vão mudando. Como eu te falei, tem coisas que eu não vivi, mas não é porque eu não vivi que tá errado. E você falou uma coisa, assim, muito bacana. Cara, a sua régua é sua régua. Não queira colocar ela pra outra pessoa. Cada um tem a sua graduação, gente. Cada um sabe onde o sapato aperta. As pessoas são como são porque elas têm uma vivência. E elas não vão ser como você quer, ou como você gostaria, ou como você acha que. Ela vai ser como ela é, né? Porém, ela é como ela é, mas não é síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim. Não, você nasceu assim e, cara, aí você vai se transmutar no resto da vida. Sim. E a Sarah lacrou, hein, viado? Lacração, hein? Não, eu acho que... Só no... só no lacro. Papo de régua. Régua acima de 25 centímetros. Eu acho que pra encerrar esse episódio, assim, falando sobre estereótipo, e exatamente isso que você falou. Eu vou citar o Raul Seixas, tipo, eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes, porque eu acho que viver é isso. É a gente mudar de opinião o tempo todo, e tá tudo bem, e crescer com isso, e descobrir que a gente não sabe nada. Eu acho que essa é a maior delícia de viver. Saber que a gente não sabe nada e todo dia é uma grande descoberta. Então, aproveite esse episódio pra refletir sobre isso. Pega tudo que você sabe e joga fora, porque talvez o espaço pra novo seja exatamente o que você tá precisando na sua vida. E o estereótipo, ele é aquele molde que é imutável. Se você conhecer um ser humano que é imutável, essa pessoa provavelmente está morta. Se joga. E no Se Joga desse episódio, gente, eu vou deixar uma indicação de um vídeo do YouTube, que é um vídeo velho, mas eu assisti ele esses dias de novo, e eu acho que ele ainda faz muito sentido pra gente refletir. Foi um primeiro vídeo que eu vi de um canal super famoso da internet, e que foi um dos primeiros vídeos que me fez pensar que tá tudo bem eu ser da forma que eu sou, sem ser igual a qualquer outra pessoa. Que é o vídeo Não É Por Eu Ser Gay Que Eu... do Põe na Roda. Eu acho que tem umas reflexões muito boas nesse vídeo que vale a pena a gente assistir e parar pra refletir. Considere ele um complemento desse episódio. Convidados, o que vocês deixam de lição de casa pra audiência do Fora do Meio? Eu quero indicar um filme que fala muito sobre isso, sobre você ter uma nova perspectiva de coisas, né? Da sua própria vida, e ver como a sua vida ela pode mudar, às vezes do dia pra noite, de maneira positiva ou não, depende de como é que você vai absorver essa nova mudança. Tem um filme na Netflix que eu assisti, é o Sessão da Tarde bonitinho, tá, gente? Mas assim, tem esse mod aí, que é Uma Ilha Bem Distante, tá? É um filme que ele se passa na Croácia, que é um país que eu quero muito conhecer. A história é a seguinte, não é spoiler, a moça ela é de origem turca, o pai é turco e eles moram na Alemanha, olha só a salada. E a mãe morre, a mãe é separada do pai que é turco e a mãe é croata. E a mãe deixa no testamento uma casa para a filha, tá? Numa ilha na Croácia, por isso que é uma ilha muito, bem longe, ou muito longe, uma coisa assim. E essa mulher ela já tem ela tem 50 anos, né? Já é uma cinquentona. A vida dela tá muito estranha, entendeu? Ela tá vivendo por viver e não vive a própria vida. E ela acontece uma situação com ela, bem no início do filme, que ela vai pra Croácia. Ela larga tudo e vai pra Croácia. E quando chega na Croácia, ela começa a rever os aspectos da vida dela e começa a ver no passado da mãe também ensinamentos que ela fala, poxa, cara, eu preciso rever os meus conceitos, né?
O filme é muito legal, muito bonitinho, a fotografia é maravilhosa, porque eles estão num lugar lindo e vale muito a pena ver com o seu namoradinho, ou sozinho, ou com quem você quiser, com o seu pet, num domingo aí. É um filme gostoso, rápido, não é um filme de 3 horas, mas é gostosinho de ver, é bem gostosinho, dá um quentinho no coração, assim. É meio comédia, uma comédia... Não é uma comédia romântica, né? E o legal é que, assim, que a protagonista, ela é uma cinquentona. Olha. Ela é uma cinquentona. E é muito legal. Assistam que vocês vão gostar. Vai na da tia que é sucesso. Gente, então eu vou deixar aqui o que eu indiquei, que é o Visible, na Apple TV Plus. Gente, é muito legal esse documentário. Acho que são 6 ou 5 episódios, mas assim, cada episódio tem 1 hora. Mas eu maratonei, assim, eu assisti quase tudo no mesmo dia, assim, porque é fantástico, tá super bem editado, é divertidíssimo. Também você fica emocionado com os depoimentos. Tem gente que fez história na televisão norte-americana e tá viva ainda, então ele vai dar seu depoimento, como foi interpretar o tal personagem. Tem atores héteros, e aí explicando como que eles foram escolhidos para, de repente, no começo eram eles que faziam os personagens gays, lésbicas, etc e tal. E vários deles depois eram atores héteros interpretando personagens gays, e depois descobriu-se que eles eram gays também, vários deles, porque na época eles não podiam assumir. Então tem esse lado também de várias pessoas ali. Eu acho que todos eles têm que ser tratados com muito respeito. Por exemplo, a Ellen DeGeneres, o pessoal vem falar nas redes sociais que ela deu close errado e tal, e não sei o que, Nana. Mano, só que assim, pela história dela, pelo que ela passou, quando ela assumiu e ela levantou bandeiras, teve um assassinato nos Estados Unidos, ela foi a primeira. Na época, ela não tinha feito o renascimento dela ainda. Cara, aí em público falar sobre essas questões, ela falou, justamente foi por causa disso que eu me assumi, pra que esse tipo de coisa, esse assassinato, não, sabe, as pessoas entendam, nós somos pessoas, não sei o que, Nana. Então assim, tem todas essas pessoas que estão ali históricas. Tem também um documentário que chama Disclosure, que é Revelação, na Netflix, que aí ele é mais ou menos a mesma coisa, só que focado só na comunidade trans. Sim. Então é a história da comunidade trans na televisão americana, no cinema e tal, como eles eram retratados e tal, e não sei o que, como é que eles são retratados hoje. Também é muito legal. Deixa esses dois aí, porque estereótipos assim, pra ver como que era, o que acontece hoje, deixa essas 2 dicas aí. Visible na Apple TV Plus e Disclosure, que chama, em português tá como Revelação, na Netflix. Assistam. Maravilha. Gente, muito bom, muito bom. E contem pra mim, como que o pessoal acha vocês na internet, nas redes sociais? Como o pessoal acha o podcast de vocês? Na sauna e nos banheiros de shopping. No Grindr. Eu tô anunciando no Grindr o meu podcast. Mentira, já pensou? Mentira. Gente, o estereótipo onde que as pessoas não querem ver propaganda do meu podcast, no Grindr. Não, gente, olha só. Nosso podcast é o Banheirão Podcast, que a gente fala só bobagem, a gente só quer dar risada e tirar sarro uma da outra, que são 2 bichas kakura, que a gente é 40 a mais, e a gente tem outra visão das coisas, que é a visão de bicha velha. Algumas visões são erradas? Então, visões erradas. Mas a gente vai lá e tira sarro da gente mesmo. É por isso que a gente se conhece há tanto tempo e dá essa liberdade. Eu fico tirando sarro dessa outra kakura o tempo todo, ela fica zoando com a minha cara, e é sobre isso o nosso podcast. Como é que as pessoas acham a gente, Rock? Elas acham nas redes sociais como @Banheirão Podcast, tá? Então a gente tá em todas as plataformas dos streams, né? Todas as plataformas de áudio. E estamos também no Twitter e no Instagram como @Banheirão Podcast. Tá? Temos episódios semanais, às vezes a gente dá uma pauta, às vezes a gente faz, a gente é meio vagabunda, né? Mas sempre tem Não, episódio. não é vagabunda não, produção independente. Às vezes não dá, gente, a gente não consegue entregar toda semana. O plano é tentar, né? Mas a gente às vezes não consegue. Agora, mas estamos lá na batalha. Se vocês quiserem, a gente agora tem um programa de apoia-se, então se quiser entrar lá no próprio Spotify e nas outras, ela tem lá o endereço, você pode ajudar a gente, pra gente conseguir produzir mais, né? E ficar riquíssima, e a gente precisa dominar o mundo, tá? Então é isso, ajuda a gente, as gays, a dominar o mundo. Isso. Gente, eu quero agradecer demais vocês dois por estarem aqui comigo, né, debatendo esse tema, foi muito gostoso. Agradeço demais a presença de vocês dois aqui comigo hoje. A gente que agradece o convite. Obrigado obrigado por convidar a gente. E pra gente. Por confiar na gente, que a gente não ia estragar seu programa. A gente conseguiu aqui entregar alguma coisa? Conseguimos. Tá vendo? Evitamos falar palavrão, saiu um ou outro. Muito palavrão, muitos palavrões. Esse é um podcast livre de censura, gente, tá tudo certo. Então tá tudo
bem. Então é sobre isso, gente. Muito bem. E se você ouvinte ainda não segue o Fora do Meio, caiu aqui agora, segue a gente no Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Eu quero ouvir a história de vocês, manda um e-mail pra mim no foradomeiopodcast@gmail.com, ou melhor ainda, entra no nosso grupo do Telegram, no nosso grupo de ouvintes, comenta o que você achou desse episódio lá com outros ouvintes e diretamente comigo. E eu espero vocês daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio. Tchau, gente. Beijo. Me achem lá no Instagram e peçam nudes que eu mando, tá? Osiris_Júnior. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Este podcast faz parte da Podcast. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.